Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada. A gente está em ritmo acelerado, trazendo estratégias que realmente funcionam. Hoje a gente vai fundo em uma estratégia que é a base de tudo no mercado imobiliário: consórcio para investimento. Não é só para quem quer comprar carro ou imóvel para morar, é para quem quer construir patrimônio de verdade. E para desvendar esse tema, trouxe um cara que vive isso no dia a dia. Hoje comigo, João Torre, que é empreendedor e especialista em alavancagem patrimonial. João é CEO da Soluções Investimentos, uma empresa focada em ajudar pessoas a construir patrimônio através do consórcio. Ele já movimentou mais de 3 bilhões em vendas. Sócio fundador da Alavanx Educação, empresa de educação empresarial para donos de escritórios de consórcio. Entre os produtos educacionais tem o Clube Alavanx, que é uma mentoria de 1 ano, onde tem como sócios mentores Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J. João, seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, Augusto. Obrigado pelo convite. Espero acrescentar aí pra galera. Com certeza. Vamos bater um papo aqui sobre muito mais do que consórcio, também sobre mentalidade de investimento, para as pessoas entenderem que o consórcio, de fato, como eu falei, é muito mais do que comprar uma casa para morar, um carro, claro, também é, a gente não pode excluir isso. Sim. Mas hoje o consórcio ele é visto também para investidores, para pessoas com poder aquisitivo alto, para quem quer se alavancar. Não é só uma alternativa, como uma ferramenta efetiva de investimento. Exatamente. Eu falo que quando o consórcio surgiu, e até hoje, né, a gente tem essa missão de desmistificar o consórcio, né? Essa é a missão da nossa empresa. Porque quando você fala a palavra consórcio, automaticamente vem na cabeça da pessoa trocar de carro. Uhum. É o mais comum, até Sim. Hoje o produto de automóvel é o mais vendido, né, no mercado de consórcios. Ou o primeiro imóvel, né? Sim. Aquele sonho do primeiro imóvel da pessoa que ela não consegue ter uma entrada para o financiamento ou que ela não consegue aprovar o financiamento, e aí a única saída dela é fazer um consórcio e esperar aquele primeiro imóvel. Cara, foi vendido muito isso há muitos anos, e a gente veio, eu falo que a gente foi um dos pioneiros, né, no nosso escritório, nesse posicionamento de falar, tá bom, isso também serve, como você falou, mas tem um mercado aqui que não tá olhando para isso, que é um mercado mais da classe A, da classe B, é uma pessoa que ela talvez já comprou seu primeiro imóvel, já tem seu automóvel, e a hora que você tá dando certo na vida, o que você tem que pensar? Em construir patrimônio. Porque, vou pegar eu e você, né? Eu tô com 36 anos, vou fazer 36. A gente tá no momento que a gente tá dando certo na vida. Exato. Mas eu não sei se com 60 anos, 70 anos, eu vou estar com essa mesma energia que eu tô hoje. Então agora é a hora que eu preciso pensar, cara, o que existe de ferramentas de investimento para eu construir patrimônio, e aí esse patrimônio pode ser imóveis, pode ser dinheiro no banco, pra a hora que eu tiver 60, 70, se por alguma aventura, Deus me livre, mas eu tiver algum problema que me impossibilite fisicamente de eu trabalhar ou intelectualmente, eu preciso ter uma renda que mantenha o meu padrão de vida e da minha família. E aí, pensando dessa forma, eu falei, cara, vamos usar o consórcio como uma estratégia de alavancagem patrimonial para essas pessoas que estão emergindo, que estão tendo sucesso, para elas construírem patrimônio ao longo de 10, 15, 20 anos e lá na frente agradecer por isso. Então foi essa a jogada que a gente pensou no momento. Exato. Eu acho que é muito do que a gente tem construído lá no escritório também. E aí, trazendo também como essência o que eu usava, né? O consórcio, eu sempre vi ele como uma ferramenta de investimento, uma ferramenta de alavancagem, e trazer muito da minha experiência, do que eu sempre fiz para mim, do que eu testei, validei, do que deu certo no mercado, replicar isso para os clientes. Uhum. Eu falo que meus clientes começam na fase 5 do jogo já, né? Não vai bater cabeça e errar da forma como eu já errei. Sim. Né? Eu já passei por essa fase. E acho que não deve ter sido diferente com vocês lá. Eu acho que vocês trouxeram o consórcio nas soluções já há muitos anos, desde sempre como um produto focado em investimentos, né? Como que foi isso lá atrás, antes do consórcio virar moda, etc., implantar isso na cabeça das pessoas, trazer essa conscientização, essa educação do consórcio como investimento, para que as pessoas não simplesmente comparem com outras linhas de investimento, né? Eu sempre falo, você não é um contra o outro. É isso. Você não tem que deixar de investir na renda fixa, deixar de investir na renda variável. O consórcio é mais um produto no seu portfólio. Exato. É mais um produto na sua carteira para diversificação. E não só o consórcio, o imóvel também. Sim. Porque o consórcio ele não é um investimento, ele pode ser usado como um investimento, Sim. Seja para vender uma carta contemplada, seja para deixar o crédito lá rendendo, que pouca gente sabe, vai ficar rendendo. Você pagou uma fração e você vai ter um rendimento sobre o todo.
seja para comprar o imóvel. Né? Na jornada do consórcio, você consegue extrair o melhor do produto em cada etapa. Exato. Se você for contemplado rápido, você tem uma boa rentabilidade. Se você for contemplado a médio prazo, você tem outras soluções e a longo prazo outras. Exato. Né? Então, em toda a jornada do consórcio, você consegue extrair um resultado positivo se bem assessorado. Exato. Que eu acho que isso é um dos grandes desafios do nosso mercado. Com certeza. Eu vejo muita gente frustrada porque tomaram decisões sozinhas ou seguiram conselhos errados, né, de gurus da internet e tentaram ali ter alguma vantagem em cima do produto. Exato. E sem uma assessoria séria, uma assessoria preocupada com o cliente, é muito difícil de você conseguir ter uma boa experiência. E aí as pessoas, quando tem uma boa experiência, elas contam para 2, 3 pessoas. Quando ela tem uma má experiência, ela conta para 1000. Vai na rede social, fala para todo mundo, fica comentando lá os haters. Exato. E esse eu acho que é um dos grandes desafios do nosso trabalho, né? Seja eu aqui com o podcast trazendo conteúdo, nas minhas redes sociais, você também, Sim. o Clube Alavanque-se, Sim. conscientizando o mercado de consórcio também, não somente os clientes. Exato. De como trabalhar direito, de como que a gente pode mudar esse mercado. Exatamente. Augusto, o que a gente... Eu fui aprendendo, né? A gente não nasceu do D0 já vendendo consórcio como investimento, né? Porque eu comecei a trabalhar com a ferramenta do consórcio com 20 anos de idade e o Gustavo, que é meu sócio até hoje, com 18. Então, o nosso ciclo de relacionamento, que é para quem você vende no começo, estava preocupado em trocar de carro e ir pra balada com o carro bom, né? Então, a gente... obviamente vendia o produto da forma que existe até hoje, a gente comentou aqui nos bastidores, onde a pessoa, muitas vezes ela tinha um dinheiro ou um carro mais antigo, ela usava o valor daquele carro antigo, ela fazia a venda daquele carro, pegava lá seus 20 mil, dava de lance, pegava uma carta de 40 e agora estava com um carro novo. Era assim que funcionava. Só que eu entendi 2 coisas, né? Que entra em toda essa introdução que você fez. Quando a gente começa a estudar, né, e eu fui picado pela mosquinha do empreendedorismo, e essa mosca ela é muito boa, né, cara? Sim. Porque ela te leva a livros, te leva a cursos, e aquela história, né? Uma mente que se expande e não volta mais, né, pro mesmo lugar. Então eu comecei a abrir meus olhos, que eu falo, né? Meio que limpar a viseira. Você tá dirigindo ali na Fórmula 1 ali com aquela viseira suja, você tira a viseira e você limpa ela e enxerga um outro mundo, um outro caminho. E aí eu vi que 2 coisas que acontecia. Para quem trabalha no segmento de consórcio, você atender essa pessoa que chega com a demanda imediata não é tão saudável. Ela pode acontecer, mas não é saudável. Porque o alinhamento de expectativa, como você falou, tem que ser muito bem feito. E mesmo você alinhando a expectativa, a história que eu contei aqui agora. Chegava o Augusto lá para mim, João, eu tenho meu carro aqui, vale 20 mil reais. Se eu fizer uma carta de 40 mil, 50 mil, dá esse valor de lance. Pode ser que contemple? Pode ser que contemple. Vamos olhar o histórico do grupo. A gente olhava o histórico do grupo junto e tava lá, cara, nos meses anteriores. Uma carta de 40 mil tá contemplando com 15 mil de lance, 16, 17, 13. Você vai dar 20. Pô, a chance é muito alta de você ser contemplado. Naquele mês, começou a sair com 25, 28. Porque mais pessoas, mais vendedores também tiveram acesso àquela informação e falaram isso para mais clientes também. E a briga aconteceu. A pessoa, você vendeu do jeito certo, ela entendeu, cara, mas frustrou. Sim. Entendeu? Então, olha só, você fazendo certo, mesmo assim frustrou. Então, a gente vivia numa montanha russa, porque, como era só, a gente era uma eu presa também, um pouco que a gente conversou aqui, além de eu fazer a venda, eu fazia a aprovação do crédito desse cliente, né? Não é necessário fazer, mas se você quer ter um nome bom no mercado, sim, é a assessoria que você comentou. Exato. Se eu deixo o cliente sozinho, lá nos primórdios, quando a gente começou, 2010... era 0,800, cara, pra fazer processo de contemplação. Sim. Imagina, não tinha nenhum sistema pra você imputar no sistema. Era 0,800 e e-mail. Então, cara, era muito demorado. A galera não sabia usar e-mail, né? O e-mail é agora que a galera sabe usar. Sim. Era muito doido esse mundo, assim. Tava surgindo o Facebook, né? Então, a gente fazia esse meio campo. Então, um mês que eu tinha 10 clientes contemplados, era um mês que praticamente eu não conseguia vender. Porque eu tava fazendo 10 processos de contemplação e o cara, restrição no nome, a restrição no nome não aprova, mas na venda você não me avisou. Cara, eu avisei, a gente avisa o mínimo possível, mas no meio do caminho o cara sujou o nome, no meio do caminho alguma coisa. É muita coisa que pode acontecer. É um filtro, mas não isenta a possibilidade de dar restrição. Exato, na liberação pede do um fiador e alguma coisa. Então, cara, você passa por tanta coisa que aí eu comecei a pensar. E aí, estudando, na verdade, o que eu entendi, cara? Quando eu comecei a estudar, e fui picado pela mosca do empreendedorismo, eu caí também no mercado de investimentos. E o mercado de investimento, ele é muito sedutor.
Principalmente, pegar eu que venho do zero, família e tudo mais, e começa a ver histórias, e você começa a entender sobre ações. Aí fala, meu Deus, cara, que mundo, eu achei a máquina que vai me deixar multimilionário, porque ninguém olha pra isso, só eu tô olhando pra isso. E aí, obviamente, errei várias coisas, como você comentou, então nossos clientes hoje também, eles pulam a etapa, né? Sim. Porque eu gosto muito do skin the game, então não vendo nada que eu não acredito. Exato. Tanto que depois a gente pode entrar nisso, mas eu só fui vender consórcio imobiliário 8 anos depois, já que a gente estava atuando com consórcio, porque eu não acreditava no consórcio imobiliário. Olha a doideira. Inserido no mercado de automóvel. Consumo. E daí todo esse tempo, que foi empreendedorismo, aí eu estudei marketing digital, já na reta final desse tempo eu estudando, eu caí no mercado de investimentos, comecei a usar o mercado de investimentos e eu entendi o quê? Aí você começa a acessar pesquisas, né? A gente usa isso até para venda hoje em dia, né? Pega Ambima, lá várias pesquisas. Cara, 90% dos brasileiros, tipo assim, cara, quem investe em ações, vou dar um exemplo, 3% da população. 3%. Então, aquela história que você falou assim, às vezes o cliente, vai comparar uma coisa com outra. Cara, eu nem perco tempo que o cliente quer comparar, porque muitas vezes ele tá só querendo me dar um bypass, entendeu? Porque ele tá fingindo que investe. Porque pra ele fazer parte dos 6%, cara, ele tem que ser muito bom, entendeu? Então, ele tá dando migué em mim. Aí, beleza. Beleza. As pessoas não investem. Outra coisa que eu entendi, as pessoas não poupam. E você começa a ver no seu relacionamento. Cara, eu vim de uma família que não poupa, comecei a andar com pessoas melhores de vida. Não é porque ela é melhor de vida que ela poupa, ela também não poupa, porque ela tem só um padrão mais elevado, o carro financiado em tantos meses, o carro de 100 mil, meia hora de 20, né? A casa de tanto também financiada, não sobra nada no fim do mês, é uma loucura, uma bola de neve. E aí eu comecei a usar o próprio consórcio de automóvel como investimento, sem falar que era investimento, eu falava o português claro na época, né? Comecei a gravar conteúdo muito antigo, gravo conteúdo desde 2015, então, sei lá, nem sei fazer a conta de anos, 15 anos, 16 anos, 11 anos. E aí, no conteúdo eu comecei a falar assim, galera, brasileiro, usar essas pesquisas a meu favor, falei, o brasileiro não poupa. Ninguém guarda dinheiro, independente do padrão de vida. E os que guardam, tinha até uma pesquisa que falava assim, e os que guardam no mês X, saca. Porque não aguenta, você vê o dinheiro e lá o diabinho fica... Então, a liquidez, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Exatamente. Então você fala, cara, você tem que ter um boleto, cara. Se você tem um boleto da conta de água, de luz, de não sei o quê, do aluguel da casa, põe um boleto do consórcio, porque a gente é acostumado ao quê? A receber e pagar a conta. É isso que a gente é acostumado, viver com o que sobra. Todo mundo fala assim, a hora que sobrar, eu vou fazer tal coisa. A hora que sobrar, eu vou fazer isso aqui. Não vai. A hora que sobrar, você não vai fazer. Sobrar, você vai querer comer o lanche bom, a viagem boa, o videogame legal, seja nas fases da vida, que era aquela fase que eu tava naquele momento. E aí, cara, ali eu comecei a vender muito pro cliente pra guardar dinheiro. Realmente era essa palavra que o cara fazia. João, tô fazendo pra guardar dinheiro. Só que já me deu uma paz de espírito, porque já não era o cliente que queria dar lance. Imediatismo, ia aprovar cadastro e tal. Aí ele foi muito bom. E aí, em 2018, a hora que a gente foi fazer um treinamento da HS, na época, né? A gente trabalha com várias marcas hoje, mas quando a gente conheceu o produto da HS, o treinamento deles me convenceu que o produto de consórcio imobiliário para investimento, aí venda da carta, tudo que você comentou aqui agora, seria bom. E realmente, como eu já estava com a mente muito expandida de estudar bastante o mercado de investimento e de perder dinheiro até, de entrar em ações, porque é isso, skin the game, eu tenho que viver primeiro para saber falar. A hora que eu fiz esse treinamento em 2018, cara, eu falei, caramba, velho. Tipo, mudou uma chave muito forte na minha cabeça. Abriu a mente de uma forma. Muito, porque eu falei, cara, achei, né? A galera fala que o vendedor, ele precisa achar a ferramenta que vai mudar a vida dele, né? E ali foi, já tinha achado na época do automóvel, mas a do imóvel, porque o sonho meu e do Gustavo era assim, a gente tinha que fazer 10 contratos de automóvel no mês pra ter um valor bom ali, um salário bom, um ganho bom, né? De 10 a 15, cada um. Aí, que era na nossa época, a carta que a gente mais vendia era uma carta de 30 mil do novo Ford Ka. Ó, que a gente veio, o Ka bombou, aquele New Ka, que era bonitinho, bombou na época. E aí a gente falava assim, cara, puta, velho, 10 contratos desses, se a gente fizesse um só de 300 mil de imóvel, era um só. E é o mesmo esforço, é o mesmo trabalho. Então a gente já tinha isso estava martelando na nossa cabeça, mas eu não acreditava muito no produto. Tinha feito uma venda ou outra de consórcio Rodobens e tudo mais, parcela cheia, pro cara dar lance e contemplar para consumo. O cara deu lance, contemplou, comprou a casa, mas mesmo assim eu não acreditava muito no negócio ainda, sabe? Porque poucos tinham dinheiro para lance, né? Principalmente o meu relacionamento da época.
E aí, a hora que eu vi esse produto, cara, meia parcela, investimento, aí depois a gente pode entrar nas outras perguntas, mas ali falei, cara, agora eu achei a ferramenta. E no meio do caminho, eu fui vendendo muito ainda pro nosso relacionamento da época, mas no meio do caminho, o que eu fazia muito, né? Eu já construí uma clareza disso que eu falei assim, cara, tem esse mercado aqui da classe A, dessa bolha aqui que não tá sendo atendida por essa galera. Eu vou vender, eu vou usar o que eu tenho hoje, então a base que eu tenho hoje, que não era a galera da classe A, pra ganhar grana. A grana que eu ganhar, eu acesso à classe A pra eu andar com eles e começar a vender no meio deles. Então foi uma escadinha que eu fui construindo, né? Então, do 30 mil pro 300 mil. Então eu saí do 30 pro 100, que daí a carta de 100 mil na minha parcela era, puta, vendia igual água, do 100 pra 300, do 300 pra 500, aí 1 milhão e aí só operações grandes. Então foi esse o trajeto. Sim, muito legal. Muito legal. Acho que essa jornada e também algo que ficou muito claro é o que o vendedor, o empreendedor precisa ter em mente, é que ele não pode limitar uma realidade de acordo com a realidade total com a realidade dele. Nunca, naquele cara. momento você estava limitando, falando o consórcio de imóvel, um consórcio de 300 mil é inviável. Uhum. Por quê? Porque o seu meio de relacionamento ali, o seu ciclo, é isso aí. falava que era isso. Uhum. O consórcio certo é de automóvel de 30 mil, que é fácil de vender, todo mundo precisa guardar dinheiro. É isso. Mas quem que vai fazer um consórcio de 300 mil para investir em imóvel? Não, isso não existe. Sem pressa, para pagar 2 mil por mês. Parece impossível, parece surreal, mas não, na verdade é a visão do que a pessoa tá tendo. Exatamente. Né? O romper disso que você teve na época foi, acho que com certeza, o grande divisor nesse teu ciclo, né? Na tua trajetória. Totalmente. Pra gente esse foi o divisor e eu acho que o romper pro cliente tem que ser a mesma mentalidade que eu comentei aqui. Falta, né? Eu falo em todo podcast que eu vou e por mais que, cara, bomba no Instagram, no YouTube, né? Educação financeira. Sim. A gente tá fazendo aqui bomba. Mesmo assim tem um abismo de educação financeira. Porque aquilo que eu falei até que aconteceu comigo. Quando a pessoa começa a estudar, ela entende, só que daí ela é picada e ela quer ter aquele retorno rápido. Ela não... Porque tudo que você estuda também, cara, querendo ou não, sempre vai ter um viés. E aí você não quer ler as entrelinhas. Uhum. Você quer a headline, você quer a notícia da matéria. Você não quer ler... E você vai num canal de educação financeira, todas as pessoas, ele fala lá da ação que bombou muito, do Bitcoin que cresceu muito. Ele fala disso pra atrair você. Mas os melhores que eu conheço são pessoas boas. Hoje em dia eu conheço eles pessoalmente. Sim. E eles falam assim, cara, só que isso leva X anos... Tá falando uma exceção, eu tô não tá contando aqui regra. uma coisa que aconteceu, mas o normal, aí pega o Warren Buffett, quem for, ó, cara, é tantos anos. Mas até, eu falo porque aconteceu comigo, mas você negligencia isso. Fala, não, eu vou ser essa exceção, eu vou ser esse cara aqui. Então as pessoas, quando elas começam a ter um mínimo de nível intelectual, financeiro, que ela tem que investir, e até a gente falando, às vezes, do vendedor de consórcio mal preparado, né, que você comentou e tudo mais, ela entende que ela tem que construir patrimônio, então ela tem que diversificar, seja no que for, ela pode até escolher o consórcio porque tá em alta, mas às vezes ela quer ouvir, ela quer que o vendedor fale o que ela quer ouvir, entendeu? Cara, esse consórcio vai sair no ano que vem, vai sair daqui 2 anos, não tem como o cara falar, tem todo um estudo que a gente apresenta, tem toda uma proposta, cara, tem várias coisas, mas mesmo assim não dá pra cravar, é uma diversificação. Por quê? Porque se as pessoas virassem a chave da cabeça delas, igual a gente virou no empreendedorismo, e eu tento falar muito isso pros meus clientes que são empresários, ó, cara, quanto tempo demorou pra sua empresa dar certo? Né? Você tá aí há quantos anos? Você comentou da sua familiar, né? 80 anos, a deles 30 e poucos anos, né? Pra dar muito certo. Falei, no investimento, no que for, é assim. Né? Não adianta, se você ficar buscando o atalho, você vai cair em pirâmide, vai cair. E recentemente teve Master, um monte de coisa que estourou. Alguém vai falar sim porque você quer fazer e não necessariamente é a melhor opção. Exatamente, cara. Então, se a pessoa lá atrás, quando eu comecei a vender pra ela guardar dinheiro, né? A história, voltando pra nossa história pra fazer sentido. Ela falou, cara, que bacana, vai. Peguei esse boleto e comecei a guardar dinheiro. Isso me deu um senso de querer ganhar mais. Porque, pô, eu tô pagando investimento, tô pagando minhas contas, tô pagando isso aqui, então eu preciso ganhar mais pra ter mais grana pra viver. A hora que eu começo a ganhar mais, eu começo a perceber que, cara, eu consigo viver bem e ainda sobra uma grana, que eu tô sempre ganhando mais. Aí eu falo, pô, beleza, vou fazer mais um consórcio, ou vou fazer uma renda fixa, ou vou fazer... Aí ele faz uma renda fixa. Aí isso dá uma sensação dele de ver o porquinho engordando e as contas sendo pagas e o dinheiro sobrando, de falar, caramba, cara, você vai virando essa sensação de empreender. Sim. Você fala, cara, agora eu quero ganhar mais. Aí você ganha mais e fala, puta, agora eu consigo comprar um imóvel na planta. E aí você compra e imóvel na planta. Aí você fala, cara, só que agora eu quero ganhar mais. Eu acho que esse tem que ser o pensamento. É isso que eu tento passar pra galera quando eu vou nos programas, ou quando eu falo, sabe? Não foca no investimento, foca em ganhar mais. Sim.
Quanto mais você ganha, mais você investe. E esses juros compostos daqui 15, 20 anos, cara, vai ser bizarro na sua vida. Mas quem que tem essa paciência, entendeu? É isso que a gente bate todo dia. É o que o pai rico, pai pobre fala, né? Parar de trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, buscar sempre formas de fazer o dinheiro trabalhar para você. Exatamente. E o consórcio é mais uma ferramenta para você fazer isso. Seja diretamente com ele vendendo carta, seja com rendimento, seja comprando imóveis. Exatamente. E aí também você não tem um melhor ou pior. A gente vê muito sobre isso, né? Comprar imóvel na planta é bom ou ruim? Não, vou comprar um imóvel antigo e reformar. Não, vou comprar um imóvel na planta, não, vou comprar leilão. Por que não todos? Exato. Vai testando. Sim. Eu tô nessa fase, né? Agora, recentemente, a gente comprou imóvel de leilão. Imóvel na planta a gente já tem, já comprou imóvel pronto. É isso. Próximo a gente vai tentar construção e vai testando, skin in the game. Por quê? Aí. Porque eu vou trazer pro meu cliente... O que você olha, vive. eu fiz isso daqui, a minha experiência é essa. Isso daqui deu certo, isso aqui não deu. Isso aqui não é tão simples assim. É isso aí. E em tudo eu vou tentar encaixar o consórcio. É isso aí. Seja diretamente, seja numa recompra. É isso aí. Em tudo eu vou tentar encaixar o consórcio. Porque ele tá na sua carteira de investimento, né? Sim. Então você vai usar ele de alguma forma em tudo isso que você tá fazendo. Tá? É a mentalidade que eu tenho também, mas é um trabalho árduo aí que a gente tem que construir. Até uma analogia que veio na minha cabeça agora, nunca tinha falado essa, mas eu falei sobre a empresa, né? E hoje eu participo muito do ecossistema do G4 Educação e tem um mentor meu que é o Bruno Nardon, que na aula dele ele sempre fala das fases da empresa, né? E aí, como se fosse vida mesmo. Então, de 1 a X colaboradores lá, 50 colaboradores, você tá no bebê, no pré-maternal, aí dos 50 aos 100, cara, você tá na infância, aí dos 100 aos 300, tá na adolescência. Eu acho que com investimento, você poderia pensar da mesma forma, sabe? Não tem como... João, eu já invisto há 5 anos. Cara, uma criança de 5 anos, como que ela é? É uma criança de 5 anos, seu investimento é uma criança, entendeu? Cara, eu invisto há 10. Cara, 10 pra frente já tá começando a ficar legal porque você tá indo pra adolescência. Você vai dos 10 ali aos 15, 16, 17, já tá na adolescência e depois vindo pra juventude. Top demais. Cara, dos 18 anos em diante é meio que maioridade. Cara, 18 anos investindo, irmão, você tem um patrimônio muito bom, velho. Muito bom, principalmente diversificando, não só 18 anos pagando uma única carta de consórcio, mas 18 anos você falando assim, cara, eu vou empreender, vou ganhar mais grana, eu sempre vou estar estudando para como que eu ganho mais grana, e quanto mais grana eu ganho, mais eu invisto, só que eu só vou ver o retorno desse investimento daqui a 18 anos. Cara, isso seria maravilhoso, todo mundo pensasse assim, é o que eu penso, entendeu? A gente comentou, eu falei da minha idade aqui, vou fazer 36. Eu falo isso e meus colaboradores, a gente falou de cultura, falam isso. Eu falo assim, cara, o meu consórcio, o meu investimento é pro João dos 50. Sim. É pro João dos 60, não é pro João de agora, cara. Agora eu tô olhando no quê? No meu trabalho. Eu vim pra cá falando com o sócio como que a gente vende mais, como que a gente aumenta o time, como que a gente ganha mais dinheiro. A gente tem que ganhar mais dinheiro. Exato, tem que olhar o longo prazo, não tem jeito. O longo prazo sempre vence. Olhando um pouquinho dessa analogia que você falou do Nardon, entra um pouquinho a questão do ego nisso, né? O cara que fala, eu já invisto há 5 anos, ele já se acha o maioral. Ele coloca a humildade de lado. Sim. Ele já fala que investe, já diversifica, que ele já fez de tudo. Sim. E aí é aí que tá o erro. Né? Se ele não coloca um pouco de humildade do tipo, eu posso errar, eu sou falho, o mercado nem sempre anda da forma como eu imagino. Sim. Eu não tenho bola de cristal, por melhor que eu seja, as coisas podem virar. Totalmente. Eu acho que colocar essa humildade no ponto vai fazer com que você diminua muito o risco de erro. Muito. E o consórcio entra nisso. Né? Eu falo, às vezes, sobre coisas que aconteceram de extraordinárias no consórcio, mas que eu sempre friso, que é aquela página 2, que você falou que às vezes o guru de investimento não fala, que isso aqui pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer com você. Então, por exemplo, eu já fui contemplado em sorteio na primeira assembleia. Nossa. Fui sorteado na primeira assembleia. Exceção da exceção. Eu falo isso para os clientes. Só que eu falo também ao mesmo tempo. Só que eu tenho 20 cartas de consórcio. Pode acontecer de novo. Isso aconteceu. Pode acontecer com você, mas não necessariamente vai acontecer. Eu tenho clientes contemplados no lance fixo na primeira, na quinta, na sexta assembleia. Pode acontecer, como eu tenho cliente na 30ª assembleia que ainda não foi contemplado. É isso aí. Então precisa tomar muito cuidado para entender o que pode acontecer. Sim. Ok, então te mostra que o consórcio ele pode demorar, como ele pode ser muito rápido. Sim. Né? O que vai diferenciar aí? A sua expectativa, o grupo que você entrar, administradora, se você tem ou não assessoria, se você quer trabalhar um lance livre, um lance fixo, vai deixar no sorteio, às vezes para longo prazo, vai guardando dinheiro ou não. Sim. Mas
não é só aquela questão de chancelar o consórcio, de consórcio demora. Sim. O consórcio não serve porque os lances são altos. Sim. O consórcio, enfim, porque administradoras são ruins, porque lá no passado um tio meu falou que a administradora quebrou e ele perdeu dinheiro, Sim. que não era um mercado regulamentado. Sim. Cara, é muito difícil esse jogo da comparação. Os caras ficam comparando banana com maçã, sabe? Que eu posso falar, né? A gente tá falando aqui agora de mentalidade, de investimento de longo prazo. Cara, investimento é para longo prazo, né? Todos eles. Se a gente for comparar, por exemplo, o consórcio com a renda fixa, o consórcio ele te dá um retorno mais rápido do que a renda fixa. Uhum. João, como assim? Porque eu preciso comparar banana com banana. Sim. Não preciso comparar com maçã. Eu não posso pegar 500 mil reais, colocar na renda fixa e ficar tendo retorno disso. Aí eu não tô comparando errado. Sim. Agora, como que eu faço um consórcio? Eu escolho uma parcela e pago essa parcela mensal, que vai ser referente a um crédito. Então, beleza, vamos pegar. Eu escolhi uma parcela de 3 mil reais por mês, que é um crédito de 1 milhão hoje na meia parcela. Sim. Você escolheu isso. Vamos comparar isso com a renda fixa? Vamos fazer os dois investimentos junto. Você coloca 3 mil por mês no consórcio, coloca 3 mil por mês na renda fixa. Você começou os dois juntos. Qual que vai te dar uma alavancagem, vai te dar um boom mais rápido? Provavelmente o consórcio. Porque a renda fixa, pra você chegar nesse 1 milhão, que é 1 milhão da carta aqui, com 3 mil por mês, cara, vai uns 13 anos, 14 anos, você colocando esses daqui. E que você comentou agora, fazendo gancho com a sua fala. Só que o consórcio aconteceu com o Augusto, foi contemplado no primeiro mês, o cliente foi contemplado no 30º, no 40º, no 50º. Cara, você pode demorar 10 anos no consórcio que você vai ganhar da renda fixa. Sim. Então a chance, que a gente falou, não é garantido, mas é muito provável que você vai acessar 1 milhão primeiro no consórcio do que na renda fixa. Mas uma coisa não exclui a outra. Porque a hora que você acessa esse 1 milhão, talvez você ainda tenha um saldo devedor para ser pago. Que aí você vai comprar um imóvel, vai fazer a locação paga a parcela. Você tem um patrimônio agora que está se pagando de 1 milhão, que às vezes você investiu até contemplar 100 mil, 200 mil, 300 mil, e o negócio está se pagando. E ao mesmo tempo você foi colocando a grana na renda fixa, cara, que agora você está com 500 mil aqui. Então, olha o tanto que você exponencializou, entendeu? Só de ter esse pensamento. Então, tem que ter esse pensamento do longo prazo e entender que o consórcio, como você falou, não demora e às vezes para tudo, toda objeção, né, seja de consórcio, qualquer tipo de investimento, sempre a objeção da pessoa tem que devolver assim, demora comparado ao quê? Sim. Né, vamos fazer uma comparação aqui. Demora comparado ao financiamento. Então beleza, banana com maçã. Né, financiamento, cara, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar ela agora, preciso resolver essa dor que eu tenho. Beleza, financiamento. Eu sempre falo isso para meus clientes. Eu falo, inclusive, o meu sócio usa mais que eu ainda, mas eu falo, cara, eu vou fazer financiamento. Você falou de diversificação, eu tô vendo agora imóvel para comprar nos Estados Unidos. Eu vou comprar financiado. Sim. Então, assim, cara, eu tenho score, eu tenho potencial, eu tenho renda. Quanto eu puder pegar de financiamento, eu vou pegar. Isso exclui que eu vou fazer consórcio? Não. Eu vou fazer os dois. Não é um contra o outro, não é uma competição. Exatamente. E aí eu acho que muito do que das pessoas que falam mal do consórcio na internet, né? A Natália Arcuri fala mal e etc. Coloca o consórcio como um comparativo de um versus o outro. E o grande erro tá aí. Exato. O grande erro tá aí. Exato. Ou isso, ou alguém que fala assim, não, mas ouvi dizer que fulano de tal não se deu bem com o consórcio. Colocar uma crença em cima disso, sem buscar informação de verdade, sem buscar uma assessoria séria. Exatamente. Que vai te instruir da forma séria. Exatamente. Eu falo lá que tem muito cliente que fica bravo comigo porque eu falo muito não. Ou muito cliente que fica bravo porque eu faço muita pergunta. Sim. Fala, peraí, você está querendo investir num mercado, adquirir uma carta de consórcio, você está tomando uma decisão de um valor alto que vai representar um patrimônio relevante na sua vida e você quer, com 2 perguntas, resolver essa dor. Pronto. Se você encontrar um profissional que vai te vender isso e te fez pouca pergunta, duvide. Exato. Porque é nas perguntas que vai vir a solução, é nas perguntas que vai vir o alinhamento de expectativa, para entender se o que você quer realmente faz sentido, se o produto cabe ou não para você. Não, mas eu quero só, me dá aí o valor da parcela de tantos mil de crédito, eu quero fazer. Eu falei, não, calma. Não, me manda aí uma tabela. É isso que eu te falo. Peraí, vamos sentar, deixa eu conversar com você, deixa eu te conhecer, eu quero entender com o que você já diversifica, qual que é o seu patrimônio, quais são os seus objetivos. Eu gosto de conhecer, saber o nome da esposa, dos filhos, quantos anos tem, entender o plano de vida da pessoa, para saber se ela vai conseguir seguir no plano ou se qualquer dor de barriga ela já vai cancelar. Exato. Tá bom, você tá me falando que 3 mil reais é uma boa parcela para você. Então tá, a gente encaixa um crédito de 1 milhão, ok. Mas dentro do seu orçamento, quanto que é esses 3 mil reais?
É tudo que sobra? Quanto que pesa? Porque na primeira dor de barriga do cara, ele vai cancelar. E aí o consórcio foi ruim. O consórcio foi ruim. Entendeu? Ele passou por um problema, ele teve imprevisto, ele teve que cancelar e vai sair falando que o consórcio foi ruim. A experiência foi ruim. Sim. Por falta de alinhamento. Então, eu acho que isso é um dos principais fatores para a mudança desse mercado. Tanto o modelo de venda quanto a compra, né? Quanto a conscientização do cliente. Cara, e por mais que eu falo, né? As redes sociais, tudo na vida, na verdade, né? Tem o anjinho e tem o diabinho, né? Tudo na vida, tem os dois lados bons. Cara, eu adoro rede social. Foi o que me fez crescer, estudar, desenvolver, né? Gravo conteúdo, trazer venda pro escritório, pra empresa. Então, assim, eu amo ela. Mas, ao mesmo tempo, ela ferra com as pessoas de várias formas. E o que acontece? A gente tá viciado em conteúdo curto, né? Então, e pode ser o meu conteúdo. Não tem problema, porque às vezes eu vou fazer um conteúdo super curto que é pra viralizar mesmo, que é pra pegar você. Então, o que você falou, acontece muito comigo, né? Ainda mais quando você tem já uma reputação, um nome, confiabilidade, né? Credibilidade. Acontece muito de amigos, parceiros. Manda no Instagram, assim, João, eu quero fazer essa daí, desse cliente aí de 3 milhões. O que você precisa? Exatamente assim, entendeu? Cara, quer fazer pra quê? Onde você vai usar? Mas por quê? Porque eu vi um vídeo que o cara fez, saiu no 24º mês. Se eu não alinho a expectativa com ele, falo assim, não, beleza, pode fazer, dá o documento. O que ele tá pensando? Que no 20º pouco mês, igual aquele cara, vai acontecer com ele, entendeu? Então, assim, porque a gente tá viciado nesses vídeos curtos, nesses conteúdos curtos. A gente não para pra, beleza, entendi. Esse cara foi no mês 24. Por quê? Como que ele fez isso? Será que todo mundo tá no mês 24? Sim. Cara, João, me explica, vamos entender melhor. Eu até brinco hoje, né? Pô, lógico, eu fiquei muito tempo na venda e até hoje eu faço muita venda, adoro, sou vendedor, mas também você tem que tocar empresa, tem que formar time, né? Várias coisas. Então eu não tô no front diário como era antigamente. E aí eu até brinco com meus sócios, falo assim, cara, às vezes é bom vocês não colocar eu em reunião de venda, que eu perco a venda. Sim. Que eu fui chegando num ponto que eu fico... Fala tanto não ali pro cara, tanta objeção. Exato, tanta sinceridade que eu quero mostrar tudo. E às vezes a pessoa não tá pronta pra receber tudo, entendeu? Então tem que ter esses dois lados, assim, mas... É difícil, cara. É um jogo, como você falou, é um jogo de... E aí na minha missão de vida, que tá de acordo com a minha missão de empresa, eu acho que a gente vem cumprindo. Porque nas nossas redes sociais da empresa, da SI Consórcio, a gente educa o cliente. Então a gente faz isso há muito tempo. Então é muito vídeo de educação, cara. A gente faz muito vídeo, né? Se acompanhar a nossa página do nosso escritório, é demais. É a cultura nossa. E aí a gente abriu o braço de educação empresarial pro dono do escritório, que é pra formar o time dele, pra formar ele, pra ele vender da maneira correta. Então a gente tá ajudando o mercado a vender do jeito certo e tá educando o cliente na outra ponta. Então assim, acho que nossa parte a gente tá fazendo, é tentar conscientizar a população ao máximo, né? Exato. O grande desafio é esse. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre uma cliente que a gente contemplou 2 cotas dela em 5 meses no lance fixo. Né? Então, animal. Só que eu falei isso e no final eu falo, isso vai acontecer com você? Provavelmente não. Por quê? Porque muito provavelmente você vai fazer sozinho, você vai ter um consórcio, ou você até pode fazer comigo, só que não vai necessariamente acontecer igual. Com você. A gente não vai conseguir vaga no mesmo grupo, não vai acertar o mesmo número de cota. Mas é importante saber que é possível. Assim como eu falei quando eu fui sorteado na primeira assembleia. Essa cliente, poxa, ela teve em 2 meses, com 5 meses ela teve a primeira cota no lance fixo, com 6 meses ela teve a segunda cota no lance fixo. Eu mesmo, como vendedor, como profissional do mercado, me surpreendi. Claro. Imagina ela. Foi uma baita surpresa positiva, ficou super feliz e tal. Mas não é muito provável que vá acontecer de novo. Seja com ela, seja com outra pessoa, acertar 2 cotas. Assim, então, mas é importante falar que é possível de acontecer. O consórcio, ele proporciona isso. Totalmente. Né? E é um pouco também do nosso trabalho como função social, né? De conscientização, de trazer educação financeira. É isso. Você lá no passado começando instruindo como guardar dinheiro com o consórcio. Exatamente. Eu acho isso genial. Agora, falando sobre um pouquinho mais sobre produto, né? Outras coisas que existem de debates nas redes é sobre meia parcela. Vale a pena meia parcela? Não vale a pena meia parcela? Uns falam que não vale a pena porque você vai pagar a taxa de administração sobre o crédito total, você só vai levar menos crédito. Depois lá no final você vai pagar a diferença e aí vai pesar muito na parcela. Qual que é a tua visão sobre meia parcela, parcela cheia? Cara, quando você entra no mercado de consórcio e começa a olhar os produtos e as administradoras,
novamente você tá num mundo novo que você precisa estudar de novo. Então imagina o nível de complexidade que é pro cliente. Por isso que formar o assessor, né, o empresário do segmento é tão importante quanto... Porque muitas vezes também a gente tá falando aqui, né, da mentalidade, tem que preparar o brasileiro e tudo mais. Mas, cara, além do cara manjar de consórcio, hoje em dia com o produto tão em alta, depois que ele manja, ele vai perceber que ele não manja nada. Porque tem mais 10 tipos de consórcio que mudou tudo, cara. É difícil pro cliente, então tem que entender isso também. Então tem que ter uma linha aqui muito grande de equilíbrio. E aí, de novo, você pega a rede social, pega conteúdo curto e uma melhor maneira de você fazer marketing, uma das melhores maneiras, né? Eu sou formado em marketing digital, né? Você fazer marketing é marketing de guerrilha, né? Você pegar alguma coisa e bater, né? Então você pega alguma coisa do seu concorrente, né? Se eu sou um cara que vende muita meia parcela e você não, você pega a minha meia parcela, bate na meia parcela e pronto. Isso é o que mais acontece. Isso é o marketing. Política é assim, e aí né? quem trabalha com meia parcela vai lá te criticar, fala que você tá errado. Na política hoje ninguém mais fala dos projetos. Esse lado bate nesse lado, esse lado bate nesse lado. É só isso. Pronto, é marketing de guerrilha. E bomba, entendeu? Então o que acontece, cara? Com o produto na minha parcela. Cada empresa trabalha de uma forma. Então, realmente tem empresa que você vai fazer na meia parcela, só que você é obrigado a ficar com o crédito total. E desde o início, ele já te cobra taxa de administração sobre o crédito total. Então, cara, essa daí é complicado. Você tem que estar bem preparado, porque é isso. Puta, cara, se demorou muito tempo para eu ser contemplado, meu saldo devedor acumulou um saldo grande, cara. Se você pagar... ou à vista ou dividir em poucos meses, entendeu? Tem outras administradoras que não. Você é livre pra hora que você é contemplado falar, não, eu quero ficar só com a metade do crédito. Eu fiz a opção de meia parcela, eu entendi que eu poderia pegar o crédito total, mas não, quero ficar com a meia, beleza. Vai ficar com a meia, vai pagar a taxa sobre a meia ali, aquele valor e tá tudo bem. Então, acho que é disso. E a outra crença que eles falam muito é que, pô, a meia parcela, então você arrecada metade, então você contempla menos. Mas não tem nada a ver, é falácia, porque... O que acontece, né? Um grupo de 1.000 pessoas na parcela integral, eu vou ter lá X contemplação. 1.000 pessoas, parcela integral, X contemplação. Meia parcela, 2.000 pessoas, vou arrecadar o mesmo tanto e X contemplação. Tipo assim, se nesse de 1.000 eu tenho 2 contemplação, nesse de 2.000 pessoas na minha parcela eu tenho 4. Então dá na mesma, entendeu? Só que tudo é a falácia do mercado. Então acho que é isso, mas pra mim, aí, de novo, eu acho que também cada escritório, né, isso acontece no mundo de investimento também. Tem o cara lá, o educador financeiro, que ele é muito mais focado no Bitcoin, né? Eu estudo muito mercado. Então o cara, o viés dele é ali, ele gosta daquele produto. Tem o cara que gosta de fundo imobiliário, muito mais que ações. E o cara, ele é fundo imobiliário. Tem o cara que gosta muito mais de ações. Então, para tudo na vida é assim. E no mercado de consórcio, a hora que eu entendi todas as bandeiras e todos os produtos, como você falou, eu tenho o meu preferido, eu tenho o meu viés, não tem o que fazer. Eu brinco assim, cara, né? A imparcialidade, lógico, você tem que ser um consultor, tem que ver o que é melhor pro cliente, isso tá tudo bem, concordo. Mas a imparcialidade, você ser uma pessoa imparcial nunca vai existir. Isso é você imaginar uma utopia, você vê numa utopia, ninguém vai ser imparcial, cara. Você vai ser parcial pra sua esposa, pra sua família, pros seus pais, pro seu time de coração, você sempre vai ser parcial, não tem como não ser parcial. E aí no mercado de consórcio eu sou parcial, né? Eu tenho a minha particularidade no mercado de investimento, nesse pensamento de longo prazo, que aí acaba encaixando mais o consórcio da meia parcela. Né? A gente comentou um pouco no bastidor, hoje a gente tem consórcio Itaú, consórcio Bradesco, que é pro cara que quer bem de consumo, é o cara que quer dar lance, quer contemplar. Eu tenho, então não tô falando aqui, não é que eu não vou vender, mas o que o João gosta, o que o João recomenda, o que o cara vai fazer patrimônio, essa história que a gente tá contando inteira. Cara, eu recomendo meia parcela, para daqui 10 anos, não pensa nisso agora. Tem até uma... Não, lógico que não acontece com todo mundo, mas tem uma energia que eu gosto de falar, assim, que parece que sempre o cara que não precisa, que não tem pressa, é o que é contemplado mais rápido, sabe? Tipo, sim. Eu falo que é quando você menos espera. Se você ficar ali olhando na unha, assembleia por assembleia, ligando toda hora, não vai acontecer. A hora que você tirar o pé, vai acontecer. E eu falo eu falo por causa do skin the game, como a gente falou, né? Cara, quando eu comecei a fazer consórcio lá atrás, e sei lá, pode ser por causa do viés de novo, porque eu vendo o produto. Mas eu já tinha virado essa chave na minha cabeça. Então, quando eu comecei a investir em consórcio, eu só comecei a investir, tipo assim, cara, realmente pra fazer o que eu tava falando pro cliente fazer. Que era pra guardar dinheiro. Tipo, realmente, cara, guarda dinheiro, sabe, investe, foca no seu trabalho. Tipo, esquece, velho. Esquece ficar olhando a mosca branca do Bitcoin, a mosca branca das ações. Esquece, velho. Investe e foca no trabalho. Então, eu realmente comecei a adotar isso pra minha vida. E fui indo. Cara, sei lá, 3 anos, 4 anos se passaram. A minha secretária... João, a sua carta contemplou. Cara, e eu brinco com a galera, eu não sei como é que eu não consigo viver a vida do meu cliente, né? Espero que ele sinta isso. Mas eu brinco com a galera, cara, que como hoje em dia, né, graças a Deus, a gente foi empreendendo, tem empresa, tem múltiplas fontes de renda.
A hora que eu vou fazer ali minha análise de balanço financeiro do mês, e eu vejo que sobrou X, e eu pego e guardo esse X, né, na XP, na conta que for, eu esqueço que eu pago o consórcio. Sim. Eu não lembro, isso não entra na minha conta de investimento mais. Ele tá em boletos mesmo, sabe? Sim. Então, aí, teve meses assim que eu olhei e falei pro meu sócio, falei, cara, se eu guardei 50% do que eu ganhei, sem contar com os consórcios, cara, significa que eu guardei quase 70% do que eu ganhei esse mês. Tipo, é bizarro. Isso aqui é 0,1% da população. Isso aqui é uma bolha que eu tô falando. Mas, cara, eu vim do zero. A história que eu tô contando é pra poder motivar alguém a fazer isso. Porque eu venho do zero. Eu era um cara que andava de ônibus, circular. Eu já voltei a pé porque eu não tinha R$2 pra pagar circular. Voltei chorando. Falando assim, cara, eu não aceito mais essa vida. Não aceito mais. E já velho, já com 20 e poucos anos. Entendeu? Porque não tinha educação financeira. Até vendia consórcio, mas não vendia com essa visão. Ganhava meu dinheiro. Eu comecei com 18 anos, como eu falei, né? Eu e o Gustavo. A gente é da época que quando eu fazia uma venda de consórcio, e a comissão é muito boa, quando eu fazia uma venda de consórcio, a gente já fechava a pasta e a gente ia pro bar ou tomar uma cerveja ou ia jogar videogame, cara. Tipo, ao nível. Porque a gente era moleque, cara. Zerei o jogo aqui. Exato, a gente era muito novo. Não ia pensar assim, nossa, fiz uma venda, deixa eu fazer mais. Não, fiz uma venda, parei. Já vou gastar esse dinheiro antes de receber, entendeu? Então eu tô falando disso porque eu saí desse cara que era assim pra um cara que eu tô falando hoje que tipo, meu, olha, porque eu só adotei esse pensamento. E eu peguei esse da meia parcela, falei, cara, é pra daqui 10 anos, 15 anos. A hora que eu vi, com 3 anos contemplou um, com 5 anos contemplou outra, aí uma que tava na empresa contemplou, aí contempla um cliente que quer vender, aí você compra do cliente e a gente faz isso pro nosso cliente. E você começa a ter patrimônio que eu falo, cara, é o patrimônio que eu tenho hoje. Nunca imaginei. Sim. Mas porque eu não pensei nele. Exato. Você tirou a mão ali, né? Acho que, se eu não me engano, é o Eu até pensei nele, mas eu não fiquei cobrando que ele nascesse, que a planta ficasse em cima da planta ali, assim, todo dia. Se você rega ela todo dia, ela morre, velho. Sim. Não é todo dia que rega. O Barsi fala sobre isso, né? Sobre o mercado de ações. Você não fica olhando o seu imóvel que você mora todos os dias, se ele valorizou, se ele desvalorizou. Deixa eu olhar aqui na internet quanto que estão anunciando. Seu imóvel fica lá, ele tá na tua carteira, que é o que ele fala sobre as ações. É isso. Compre ações e carregue elas. Se você compra o Itaú, cara, compre elas como um sócio, não compre para especulação. Exato. Você seria sócio dessa empresa? Você assinaria um contrato entrando como responsável dessa empresa? Poxa, analisei tudo e sim. E o consórcio tem que ser a mesma coisa. Cara, e querendo ou não também, se parar pra pensar, né? O Barsi aqui no Brasil fala isso, o Warren Buffett lá nos Estados Unidos fala isso, as empresas desses caras, né? Banco, Coca-Cola, Colgate. Assim, cara, não é tão óbvio, né? Imagina a gente, meros mortais. Ah, você quer ser sócio do Itaú? Cara, quero. Com certeza. Porque tem alguma lógica de dar errado, acho muito difícil. Sim. Então, assim, simplesmente o que eles fizeram? O óbvio, o básico. E a galera, cara, né? E aí a minha fala pra colaborador, a minha fala pra público geral, pra pessoas. A gente negligencia o básico, velho. Sabe? Negligencia o simples bem feito pra tudo na vida. Eu voltei de férias agora. Pô, tava chegando quase 80 quilos. Puta, sou baixinho, velho. Eu gosto de correr. Tava horrível. Cara, eu voltei faz quase, sei lá, voltei em janeiro, né? A gente tá indo pra final de fevereiro, então quase 60 dias, mas não deu 60 dias ainda. Cara, 0 álcool e dieta pra caramba e treino todo dia. Eu tava com quase 80, eu tô com 72, perdi 8 quilos. Sim. Mas por quê? Eu fiz o básico bem feito todos os dias, entendeu? Sem buscar atalho. Sem buscar atalho. Então, cara, no investimento, de novo, voltando nisso daqui, é só fazer o básico, cara. Se você tá plantando todo dia, tá trabalhando todo dia, tá fazendo investimentos, cara, espera. Sim. Pode ser com 2 anos, pode ser com 5. Porque, de novo, voltando à história que eu falo lá do zero, isso pra mim não é vitimismo, eu sempre fui um cara também que eu tive que quebrar essa mentalidade de vitimismo. Então eu ficava esperando cair do céu, porque eu falava, cara, eu sou um moleque bom. Não tive oportunidade, não vim de família rica. Exato. Fulano ganhou porque ele veio de família rica. Exato, e o Mavadão, Rico Mavadão, tudo mais, fui quebrando isso. Mas eu tinha um tempo ainda que eu falava assim, cara, eu venho de família boa, minha família é da igreja, meus pais são casados até hoje, eu nunca roubei ninguém, eu faço tudo certo. Uma hora, alguma coisa, uma bênção... No final do dia tem tudo pra dar certo. Não, só que eu pensava assim... A bênção vai cair no meu colo. Tipo assim, sabe? Alguma coisa vai cair. Alguém vai falar assim, João, essa empresa pra você. Sabe? Tipo, só porque eu sou bonzinho. Sim. E isso não acontece. Então, a hora que eu virei a chave foi assim, cara, ninguém me deve ajuda. Nem Deus vai falar assim, toma a empresa no seu colo. Né? Você tem que trabalhar. Eu falei isso. Eu não vou me comparar mais a ninguém. Porque, cara, o Augusto veio da família dele, já tinha empresa de seguros. Então, às vezes, se ele pega, começa a atender a carteira dele, ele já rampa de um lugar aqui que eu não tô. Ele já vai começar a ter um sucesso maior que o meu, porque ele já tem uma carteira de cliente pra abordar. Eu tô saindo do zero. Então eu falei, cara, não vou olhar pra ninguém, porque eu posso demorar 15 anos e o Augusto pode demorar 5. Não tem problema nenhum.
Porque pra cada pessoa tem o tempo certo embaixo da terra, que isso é bíblico até, entendeu? Então, cara, eu usei muito essa filosofia pra mim, pra tudo, sabe? Pra empreender, pra investir, pra tudo. Eu falei, cara, eu tenho meu tempo, não vou olhar se o Augusto fez um consórcio comigo, saiu, por que o dele saiu com 30 meses e o meu tá com 50 meses? Cara, que pensamento bobo, sabe, cara? O que for pra acontecer na minha vida vai acontecer no momento certo na minha vida, cara. Eu acho que isso que você tá falando nada mais é do que assumir o protagonismo da sua vida. Totalmente. Parar de olhar pros outros e ser consequência do que acontece. Seja a política, seja o empresário, seja o meio que você vive, o mercado. Fala, aí você fica esperando. Totalmente. Não, o mercado tá ruim, eu não vou investir, eu não vou mudar, eu vou ficar esperando as coisas acontecerem e aí vai respingar alguma coisa em mim. Exato. Só que você nunca vai romper, você nunca vai sair desse padrão do que você vive hoje. Exatamente. Esse foi o que você falou, você assumiu o protagonismo da tua vida. Totalmente. Você falou, não vou me comparar com ninguém, eu vou fazer por mim mesmo, vou buscar as minhas conquistas. Exatamente. Voltando na meia parcela, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é que ela encaixa perfeitamente para aquele cara que ele paga um financiamento, que ele paga aluguel, ou pro cara que quer vender a carta contemplada, por exemplo. Uhum. Por quê? Quanto menos você pagar até a contemplação, maior vai ser o seu retorno na venda da carta contemplada. Exato. O cara que paga um financiamento, que quer quitar essa dívida, o cara que paga um aluguel, que tá com orçamento apertado, que quer sair do imóvel do aluguel, ele dificilmente vai conseguir conciliar uma parcela cheia de consórcio. Não consegue. Né? E aí a meia parcela encaixa perfeitamente. Mas no pós-contemplação, minha parcela vai subir. Se você optar por manter o crédito cheio. Sim. Ok. Tem alguns meios aí, né? Primeiro, foi por sorteio ou por lance? Foi por lance, o lance vai amortizar do saldo do devedor. Não vai subir tanto. Às vezes fica igual, às vezes fica menor, sua parcela vai compensar. Foi por sorteio? Tá bom, mas você colocou um recurso muito menor, metade do recurso que você deveria ter colocado. Você pode vender essa carta com uma rentabilidade muito alta, como você pode usar esse consórcio mesmo para moradia. Sim. Só que você deixou de pagar uma parcela de financiamento que era o dobro, ou o triplo dessa parcela. Exatamente. Muito maior. Exatamente. Né? Morando no imóvel próprio. Sim. Ou até mesmo deixar a carta contemplada rendendo. Exatamente. Quando a meia parcela nasceu, ela nasceu pro cara do aluguel. Foi exatamente isso. Conciliar. Exatamente. E aí, na época lá que eu falo que eu não acreditava no produto do consórcio imobiliário, porque a meu público, a minha galera, era a galera que queria o primeiro imóvel, porque eu pensava com a minha cabeça. E meu pai e minha mãe não tinham o primeiro imóvel ainda. A gente morava nos fundos da casa da minha avó. Então, o sonho da minha mãe era fazer minha casa, minha vida. Era o sonho dela. E eu já trabalhava com consórcio. Então, imagina, meus pais são novos, eles eram novos ainda. Eu falava, cara, eu não vou vender um consórcio pra minha mãe. Tipo assim, eu vou ferrar com a vida dela, cara. Porque é uma parcela muito pesada, a inteira pra ela pagar. Ela não consegue, se ela... Não vai usufruir na hora. Não vai usufruir na hora, que é o que ela precisa, entendeu? Ela nunca vai ter dinheiro pra lance. Nunca vai ter dinheiro pra lance. Não é a nossa cultura. Minha mãe nunca guardou dinheiro. Meu pai e minha mãe nunca guardaram dinheiro. Então, assim, não tem lógica. Então, eu sempre pensava nisso. E aí, a minha parcela veio exatamente pro cara que consegue pagar aluguel e aí consegue pagar uma meia parcela. A cheia ficava pesada, mas a meia ele consegue. E a hora que ele é contemplado, a meia dobra, fica um pouquinho maior, mas ela dobra um pouquinho mais, só que ele sai do aluguel e aí o negócio é dele, pra ele. Sim. Então isso foi muito bom. Só que ao mesmo tempo, teve outro público que acessou isso, que você falou desses aqui, aí eu falei daquele público que eu fui atender, que é o público mais empresário, que tem mais grana, que qual foi a ideia desse cara? Eu já tenho imóvel e eu tenho dinheiro aplicado. Só que o cara, ele muitas vezes, de novo, por falta de educação financeira, o dinheiro aplicado, o que ele faz com esse dinheiro, cara? Ele vai colocando lá, vai engordando o porquinho, de repente ele tira 300 mil, compra uma BMW. Aí não sei o que, ele engorda o porquinho, é pressão para ajudar a dar um terreno. Ele paga um terreno. Ele não tem muita noção do que fazer com aquela grana. Ele sabe que ele tem porquinho e gasta porquinho, tem porquinho e gasta porquinho. É só isso que ele faz. E a hora que você chega pra esse cara e fala, cara, onde que tá esse dinheiro seu? Esses 300 mil, 500, 1 milhão, 2 milhões que você tem. Ah, tá na renda fixa. Quanto que tá rendendo a renda? Muitas vezes ele nem sabe. Hoje tá rendendo, sei lá, deixa eu ver com o meu assessor, você fala pra ele, não precisa nem ver, ó, tá rendendo isso aqui por mês. Cara, com uma fração disso daqui, não precisa ser tudo a rentabilidade disso, uma fração disso, e aí eu faço muito esse caminho assim, se você quiser eu ligo pro seu assessor, a gente combina isso com o cara, você vai pegar uma fração dessa, o assessor não gosta muito, porque hoje ele vende, antigamente ele não vendia, né? Então você vai, o meu dinheiro parado no banco me rende 10 mil por mês. Cara, tira 2 mil desses 10 mil que rende, paga essa parcela de consórcio,
vai continuar rendendo 8 mil todo mês, não vai fazer falta nenhuma pra você, o porquinho continua engordando. Só que agora esses 2 mil na meia parcela, a gente vai descapitalizar o mínimo possível. Você vai acessar um crédito de 700 mil. A hora que acessar esse crédito, o que a gente pode fazer? Comprar o imóvel que você paga sozinho, deixar a carta aplicada rendendo sobre os 700. Sim. Né? Tanto que os nossos clientes que mais tem grana hoje, o Gustavo, que é meu sócio, ele fica no front de, quando o nosso cliente é contemplado, já sentar na mesa com o cara pra ver se ele quer vender a carta. O que vamos fazer agora? Se ele quer vender a carta ou se ele quer comprar imóvel. Porque hoje a gente tem a empresa que compra a carta, que é a SI Contempladas, e a gente tem a empresa que vende o imóvel, que é a SI Imóveis. Então a gente senta pra ver pra onde o cliente quer ir. Só que os caras têm muita grana mesmo. A gente, obviamente, também te ensina tudo pro cara. A gente mostra que deixar aplicado também é muito bom. Os caras têm muita grana, estão deixando aplicado. Porque o cara não tem pressa, ele não precisa. Vender a carta pra ele não faz sentido. Não, e é bizarro, se você for pegar a rentabilidade disso, falar, não, tá bom, rende Selic sobre o crédito cheio. Tá bom, mas quanto que você colocou? Não, é bizarro. A rentabilidade, ela tem que ser calculada sobre o quanto você investiu para ter o ROI. Né? Cara, eu tenho um cliente você meu agora... 50 mil reais de parcela num crédito de 700 mil. Você vai ter rendimento Selic sobre 700 mil, você colocou 50. É isso aí. Não, eu tenho um cliente agora, um craque da seleção brasileira de handebol, inclusive. Amigão meu, amigo da minha esposa. A gente tava no casamento dele, Raniel. Um dos mais famosos aí do handebol. Cara, é isso que a gente fala. Sorte. Vai vir um monte de amigo dele do handebol lá e pode acontecer. Difícil. Quinta parcela, sorteio. Quinta parcela, sorteio. Não foi nem lance fixo. E aí a carta dele é 600 mil. Beleza. Aí essa carta dele aplicada hoje vai render 6 mil por mês. E a parcela dele agora é 3. É 3 e pouco. Então todo mês você coloca 3, volta 6. Coloca 3, volta aí. É como se fosse isso. É quase um Telex Free, sabe? Você nem quer falar, vamos comprar um imóvel de jeito nenhum. Cara, não faz sentido até, de verdade, pro cara. O imóvel tem que ser uma oportunidade muito boa pra esse cara, entendeu? Sim. Agora, quando o cara não tá tão capitalizado, aí beleza, porque, cara, ele pagou só 5 parcelas. Então, ele investiu 8 mil reais, porque era meia parcela. Eu mandei pra ele 120 mil pra comprar a carta dele. Então, imagina, cara. Paguei 8. É uma forma de você fazer o quê? Pega esse 120, põe na renda fixa, aumenta o meu porquinho, usa a rentabilidade, refaça o jogo, cara. Então, assim, é muita coisa pra fazer com o produto. E, infelizmente, tem pessoas ainda que falam mal por falta de conhecimento. Sim. Eu acho que o grande... Uma Natália Arcuri da vida que você citou, entendeu? Exato. E você tava falando sobre o marketing de guerrilha, né? Deve ser o que ela faz, total. Que não é possível. É porque uma vez ela falou mal, né? Muitos anos atrás... que ela fez pra ela, sem ter conhecimento. Ela não tinha conhecimento, o vendedor que vendeu pra ela não deveria ter. Foi ruim. E aí um dia ela começou a gravar conteúdo na internet, começou a ficar famosa, e um dia ela contou essa história. E, cara, essa história viralizou bizarramente. Por quê? Porque ela atinge 2 públicos. Ela atinge o público normal, convencional, o nosso cliente. Só que ela atingiu o vendedor de consórcio, que se doeu. Que fica doído. E essa dor fez o quê? Fez ela hypar. Você trabalhou pro bem dela, tá ligado? Se você foi lá e ficou falando, você quer, você não sabe, você não sei o que lá, você só tá fazendo ela bombar. Exato. Pra ela não tá acontecendo nada você ficar falando isso, entendeu? E ela percebeu. Então, uma vez por ano agora, hoje em dia, ela dá uma soltada forte dá uma alimentada na ira aí, da galera. E imagina, cara, quando ela bombou lá atrás, o mercado, como eu tô no mercado há 2010, 2026, 16 anos, eu vi o crescimento do mercado, né? Então, quando ela falou essa abobrinha lá atrás, cara, era sei lá, né? Vamos fazer números ilusórios aqui. Era 1.000 vendedores de consórcio lá, você quer, você tá errado. Quando ela fala agora, é 100 mil vendedores de consórcio. Olha o tanto que cresceu o mercado, cara. Agora é 100 mil pessoas que vai lá e fala, não, e 100 mil pessoas comentando. Mais quer essa galera indo lá. Entendeu? Sim. Doideira. E aí tem gente que pega isso e vai fazer também. Vai falar mal do consórcio, tentando hypar como ela, pra surfar nessa onda. Exatamente. Ainda sobre consórcio, né? Você tava falando sobre crença. Colocar ali pro cliente o que você acredita. Isso eu acho que faz muito sentido, porque lá no escritório tem cliente que chega querendo dar lance livre, quanto que é a média, etc. Eu tento trabalhar nessa conscientização do cliente também, que você precisa desse crédito agora? É isso. Não preciso, mas quero contemplar logo. Pra que você vai pagar um lance alto? Você tá tirando o benefício do produto. Ok, pode funcionar, pode. Vai continuar mais barato com financiamento. Não, sim. Tudo bem, mas pra que você vai dar 50%, 60%, 70% de lance só pra contemplar logo? Muitas vezes é o diabinho que eu contei. Porque o cara tá com a grana na conta, cara, é liquidez. Sim. Tem pessoas que a gente tá falando nessa história de educação financeira, de maturidade. Tem pessoa que não tem maturidade pra ver a grana na conta. E ele fica procurando jeito de gastar essa conta. Aí ele chega pra você e fala... Eu quero contemplar logo. Quero dar um lance, vou comprar imóvel pra colocar mil. pra alugar. Mas, cara, se você contemplar no sorteio, no lance fixo, você vai conseguir ter um retorno muito maior. Espera mais um pouquinho, você não precisa. E sabe a conta que ele não fez também, Augusto? Beleza, como você falou, vai ser bom.
Eu sei que vai ser bom. Só, cara, muitas vezes, esses 300 mil, esses 500 mil que você vai dar de lance, é toda a sua reserva de emergência? Às vezes é. O cara Tudo bem que você tem essa grana, mas ele nem para pra pensar nisso. Fala, irmão, você tá usando toda a sua reserva de emergência. Cara, beleza, a gente comprou um imóvel, fez tal coisa. Veio a pandemia, deu uma dor de barriga. Onde você vai sacar a grana? Por que você vai usar esse dinheiro, cara? Exato. Mas muita gente... Eu falo disso com vivência própria no meio que eu vivo hoje. Cara, muita gente, o cara tem helicóptero, mas não tem 500 mil no banco, entendeu? Tipo, o cara tem o Porsche, mas não tem 500 mil no banco. Pra mim, João Torre, não faz sentido. Não sei se é porque eu venho do interior, não sei qual que é a minha história, mas, cara, não faz sentido. Eu sou um cara que eu prefiro dormir tranquilo, entendeu? E aí, no nosso lado, eu tento conscientizar o cliente exatamente dessa forma, sabe? Sim, tem que olhar o consórcio no longo prazo. Uma coisa, eu tô separando aqui a galera que usa consórcio como bem de consumo, para comprar casa para morar, né? Sim. O cara que quer investir, ele precisa aceitar que ele tem que seguir o plano. Exato. Segue o plano. Tem cara que começa seguindo o plano, ele topou com você, ele tá alinhado, fez reunião, você explicou tudo, entendeu. Passam alguns meses, ele fala, e aí, aquele consórcio lá, vamos contemplar logo? Fala, pô, cadê tudo aquilo que a gente combinou lá atrás? Normal. Volta, eu preciso ficar trazendo a galera de volta. Fala, vem aqui. A gente fala que é uma revenda. A cada 2, 3 anos é uma revenda. Eu tenho que marcar um online com o cara, porque ele vai falar lá com a minha assistente, ela fala, tá difícil dele entender. O lance Ele precisa conversar com você. Porque a nossa assistente vai falar, o lance tá alto e tal. Pô, como assim? Tirar 15 minutos pra conversar com ele, pra trazer ele de volta pra realidade. Fala, lembra tudo aquilo que a gente combinou? É isso aí. Lembra tudo aquilo que a gente explicou, que a gente combinou lá atrás? Ah, não, lembra? Volta pra cá. Espera um pouco. De novo, quando você menos esperar, quando você tirar os olhos disso daqui, vai acontecer. Cara, e olha 2 caminhos, velho, que podem ser, vai ser muito bom pra pessoa. Vamos colocar que a gente fez essa conscientização nos nossos amigos e nossos clientes. Eu faço muito isso, né? A cada 2 anos, 3 anos, me ligam, aí eu relembro tudo isso. E aí eu preservando o caixa dessa pessoa, ele não usando grana pra lance, ele tá tendo dinheiro. Sim. Pra quê? Pra oportunidades. Vamos usar um cenário aqui, que os meus clientes hoje que tem caixa, que eu não deixei usar lance, mas não foram contemplados. Às vezes não estão felizes comigo ainda. Sim. Mas eu não deixei eles usar. Falei, cara, segura. É meia parcela, você é um cara rico, cara. Você tem grana, você tem patrimônio. Segura, deixa aqui. Vou dar um exemplo. Agora o Bitcoin tá caindo, máxima histórica lá que ele tá caindo. Agora imagina esse amigo meu, que tem caixa, que eu não deixei usar pra lance, compra o Bitcoin agora, porque ele tem caixa. Ele é um cara que ele pode usar. Deixa eu pegar aqui do caixa que eu tenho aqui dos 500 mil que eu ia dar de lance, deixa eu pegar só 100, não vou pegar nem os 500. Já que eu quero torrar, já que eu tô com uma doida, o diabinho tá coçando, deixa eu pegar esse 100 aqui e comprar Bitcoin. Daqui a pouquinho, sei lá, ano que vem bate 170 mil de novo. Esse cara bombou na vida. Ele nem viu que foi por conta de um detalhe que eu falei pra ele, entendeu? De um conhecimento. E teve um outro case, aí eu falei que era 2, é um outro case também que daí aconteceu comigo. Um cliente uma vez me ligou, insatisfeito, né? Pagando 4 anos, 5 anos. João, 4 anos já, cara, a gente fez isso aqui. Se eu olhar esse valor, o montante que eu já paguei, né? Sei lá, 120 mil, 180 mil. Esse dinheiro aplicado na renda fixa, isso aqui daria mais. Aí eu falei, vamos voltar pra conversa. Como você falou, lá atrás. Você não tinha grana na renda fixa, você não tinha nada, você não guardava dinheiro, você não tinha investimento nenhum. Beleza. Não tem como você comparar, colocar esses 180 mil na renda fixa agora, porque se você não tivesse boleto do consórcio, você não teria esses 180 mil. Você só tem os 180 mil porque você paga todo mês o consórcio. Se você não tivesse boleto, o consórcio que te proporcionou exato, você não ia ter. Aí o cara, ele concordou comigo. Eu falei, cara, puta, faz sentido, velho. Eu falei, lógico, não tem como. Você tá comparando, entendeu? Porque agora é fácil falar dos 180 mil, mas você não tinha. Você veio na situação, e muito provavelmente você não ia ter. Você veio numa situação comigo, cara, eu não poupo, eu não guardo, não sei o quê, eu sou disciplinado, morava fora do Brasil, entendeu? Ganhava em euro, em dólar e tal. Queria voltar. Cara, beleza, eu te ajudei pra caramba, velho. Entendeu? Se você não tivesse boleto, provavelmente você não ia guardar. Um mês você ia guardar milão, um mês você não ia guardar. Aí a hora que você visse 60 mil na conta, 60, você ia trocar de carro, você ia fazer alguma... Cara, aqui tá indo certinho. Aí o cara mantém até hoje. E o consórcio traz essa segurança também pra um cara desse tipo, que essa falta de liquidez ajuda ele. Ajuda muito, porque o dinheiro cara. na renda fixa, ele tá lá num D+1, D0, enfim, qualquer oportunidade, o emocional dele, poxa, o cara lá comprou um carro legal, acho que eu vou lá na concessionária ver esse cara. Ele saca. Sabe como que eu chamo isso na venda? No pitch nosso, eu falo que é blindagem patrimonial. Sim, protege ele dele mesmo. É isso mesmo. Fala, mas eu te blindo de você mesmo. Posso usar quando? Quando for, só cara. Quando contemplar. E ainda assim não é dinheiro, não é líquido. Cai na você conta do comprar um vendedor. imóvel, vai deixar rendendo. Você tem alternativas. É isso aí.
Né? Então não é um negócio que você vai pegar e vai no emocional, vai arriscar, vai comprar alguma coisa ruim. É isso. Cara, e eu falo assim, a garantia que você pode ter, se você seguir o plano, é que você realmente vai se tornar um investidor imobiliário ou uma pessoa com patrimônio. No mínimo. É só isso, cara. No mínimo, assim, devolver a pergunta pra pessoa falando assim, você já pensou em ter R$1 milhão em 15 anos? Aí o cara fala, puta, eu precisaria fazer isso e isso. Cara, eu sempre sonhei com isso, mas acho que não vou atingir. Tá bom, se você fizer um consórcio, esquecer dele, seguir a vai risca, pagando, plano. mas esquece dele. Te garanto que você vai ter mais de R$1 milhão em 15 anos. Pronto. Porque você tem a carta de consórcio, né? Vai te custar, você vai pagar. Só que não tô nem falando de comprar imóvel, de vender carta contemplada. Pensa só no crédito. Só de ter o crédito no final. É uma garantia pra você. Sim. Porque você tem a garantia de que você vai ser contemplado. Isso é garantido em contrato. Quando? São outros 500. Agora você vai ser contemplado. Não, o crédito cara. é seu, a segurança tá aqui. E a garantia de blindar você de você. Sim. Porque nada que tivesse 500 mil na conta, você ia chegar no milhão ou você ia pegar os 500 mil e sacar? Isso é quando a gente tá fazendo muita analogia hoje com o mercado de investimento. Gosto muito do Bruno Perini também. Ele traz muito esses exemplos. Não tem o cara que investiu no Bitcoin a 10 mil e chegou até os 170. Ele não aguenta. Ninguém aguenta. O único cara que aconteceu isso é um lá que entrou em coma. Os caras viram que o cara bateu a cabeça lá, entrou em coma, na hora que ele acordou e descobriu que ele tinha. Entendeu? Ninguém consegue. Então, cara, tem que enxergar do nosso lado como, né, o assessor e o vendedor, vamos dizer, passar toda essa informação correta pro cliente e o cliente, ao longo do tempo, tendo essa conscientização, cara. Entendeu? É um trabalho a 4 mãos. A gente vai estruturar tudo, a gente vai conscientizar ele, só que ele tem que seguir. Quando eu pego um cara e falo assim, não, João, cara, mas eu sempre guardei dinheiro. Eu poupo dinheiro, não sei o que, sempre investi, sempre não sei o que. Eu falo, cara, beleza, você é exceção. Tá tudo bem, então. Se não quiser fazer o consórcio, tá tudo bem. Porque ninguém precisa provar nada pra ninguém. Entendeu? Só que quando eu falo de Brasil, quando eu falo de pesquisa, cara, a gente tem um oceano azul. Porque a maioria não tem. E eu tô falando de mim. Entendeu? Eu sei por causa de mim também. Por mais que eu tenha consciência, eu sou um cara, puta, hoje com a condição, mas, cara, eu sou um cara que eu agradeço a Deus de ter bastante patrimônio de imóvel e de consórcio, porque eu não posso pegar. Sim. Entendeu? Porque eu falo, todo dia o dinheirinho na conta, a gente tava aqui, lá embaixo do prédio, conversando. O que a gente tá olhando? Casa. Sim. Pouco tempo atrás foi carro. Mas eu só olho casa porque eu tenho dinheiro na conta. Se eu não tivesse dinheiro na conta, eu não tava olhando casa, irmão. Entendeu? Porque você tem consórcio, porque você tem patrimônio, Exato. você já sabe. Só que eu falo assim, o diabinho da renda fixa, ele fica comigo o dia inteiro. Entendeu? Comigo, com o meu sócio, a gente fica mandando carro um pro outro. Por quê? Porque é o diabinho da renda fixa, velho. Porque a grana tá lá. A grana tá lá, cara. Todo dia ela bate, ele falou, oi, tô aqui. Então, cara, eu agradeço muito, cara. Imóvel na planta, consórcio, eu agradeço muito. Porque ali eu tô me blindando de mim. Eu tô usando esse investimento só pra isso, cara. Isso daqui é um investimento que vai ficar pra minha família, meus filhos. Isso aqui eu não vou mexer. A minha renda fixa eu sei que uma hora eu vou mexer. Porque a minha viagem para os Estados Unidos eu pego dela, não sei o que eu vou fazer no carro eu pego dela. Então é isso, cara. Mas o resto tá preservado. Exato. Eu faço muito uma estratégia de compra de imóvel tanto para mim quanto para os clientes, né? Compra de imóvel na planta. A gente vai trabalhando uma estratégia de contemplação via lance fixo, grupos selecionados, grupo em andamento, que a gente já vê a quantidade de oferta para ter uma expectativa ali favorável. Sim. Para fazer essa contemplação durante o fluxo de obra, você quita a chave. Perfeito. Com o consórcio ali no momento. Você está fazendo muito hoje. Se alavancou mais, você vai ter uma parcela pós-contemplação, mesmo que meia parcela que depois aumente. Você vai ter uma parcela ainda assim muito menor que o financiamento, pela metade do prazo. Sim. E mesmo que você tenha correção ali pelo INCC no pós-contemplação, você tem o imóvel valorizando e a renda desse imóvel pagando tua parcela. Totalmente. Cara, a valorização do INCC, o reajuste, na verdade, né? O seu imóvel sempre vai valorizar mais, porque o INCC ele é uma fração do IPCA e do IGPM, né? Então ele sempre fica abaixo da inflação ou muito parecido. Então, se o seu imóvel, de novo, da mesma forma que você tem que fazer o consórcio bem feito, você tem que comprar o imóvel bem comprado. O imóvel bem comprado, ele não valoriza inflação, ele valoriza acima da inflação. Sim. As regiões de São Paulo, Nobre, se eu não me engano, a reportagem que eu vi no passado, valorizou 19%. A inflação muito foi... mais que a renda fixa. A inflação foi 4, 5. O INCC foi 5, entendeu? Você valorizou muito mais. E, então, pro cara que usa pra moradia, né? O consórcio pra moradia, cara, seu imóvel tá bem comprado, tá valorizando muito mais que o INCC. E a sua grana no banco tá valorizando muito mais do que o INCC. Porque eu fiz você não usar essa grana, entendeu? Você tem que pensar nesses dois lados. Então, que se foda, desculpa falar isso. O INCC, cara, quem olha pra isso é muito escroto, na minha visão. Sim. E pra quem compra pra investimento, pra alugar, puta, aí não tem nem como você falar dessa objeção, porque o seu reajuste de contrato de aluguel, ele é sobre o IGPM.
o INCC compõe o GPM. Então o GPM também é maior que o INCC. Então todo ano você vai ajustar o aluguel do seu inquilino de acordo com... E se você quiser ser bonzinho com o cara, você fala, cara, nem vou te aplicar IGPM não, vou te aplicar só INCC. E aí todo ano o cara fica pagando a parcela pra você, cara. Exato. Ou IPCA mesmo, que hoje também tá maior. Exato. Você ainda tem a opção de colocar no Airbnb. Você coloca no Airbnb esse imóvel, se bem localizado, bem comprado, não é todo mundo que vai ganhar dinheiro no Airbnb. Sim. Tem um boom, né, também. Sim. Todo mundo tá comprando estúdio pra todo lado, em todos os lugares, qualquer região, e depois reclama. Fala, não tá dando bom. tendo R$2.000 por mês, achei que ia ter 10. É isso. Enfim, se bem comprado, você vai conseguir ter uma rentabilidade maior nesse imóvel, o teu custo de parcela é muito menor. Sim. Do que você for colocar no financiamento. Os comparativos que eu faço de financiamento com consórcio tá dando 100%, 80%. Totalmente. Porque a parcela inicial do financiamento, ela sempre vai ser maior do que o valor do aluguel. Sempre. Então você vai ter um delta de diferença por alguns anos, os primeiros anos, 3 anos, algo mais assim, até ela ir reduzindo, se você faz na SAC. Que, cara, ninguém quer. Mas não é a ideia eu comprar um imóvel para investimento, alugar e todo mês ainda ficar colocando uma grana. Muita gente fez isso, muitos avós, pais fizeram isso, mas não é mais inteligente na minha visão. A nossa visão que a gente tenta passar pro cliente, a minha e a sua, é, cara, quanto menos eu descapitalizo, mais patrimônio eu tenho. Essa é a conta. Alavancagem significa isso. Alavancagem depois a operação vai pagar o custo que se disso. Paga. Eu vou pagar até a contemplação, até a compra do imóvel. Isso. E no consórcio bem feito, planejado, né, para sair no lance fixo, por exemplo, que é o que mais acontece, todas as vezes a parcela do aluguel, seja no convencional ou no Airbnb, todas as vezes ela vai cobrir a parcela do consórcio. Sim. Todas as vezes. Porque se o cliente sai no lance fixo, a gente tá falando que ele vai trazer uma taxa, né? Se for uma taxa comparativa, uma taxa de financiamento. Você vai ter uma taxa de 4% ao ano, em média, no lance fixo, e o aluguel é 0,5%. O tradicional. Então, aqui já matou. Se vai pro Airbnb que você vai fazer 0,8%, 0,9%, 1%, aí muitas vezes paga e sobra o dobro do valor ali, né? Sim. A outra metade pra você reinvestir. Sim, e aí se você vai para o Airbnb bem localizado, você ainda consegue pagar todos os custos, pagar a parcela do consórcio, ainda sobrar consegue uma ter uma sobra que você tem que reinvestir. Pode fazer outra carta. Seja num fluxo de obra de uma incorporadora, seja numa outra carta de crédito. Isso aí. E aí o segundo imóvel paga o terceiro, e aí você vai construindo um patrimônio e a roda vai girando dessa forma. Exatamente. Um ciclo virtuoso. É isso aí. Né, que eu gosto de falar. Eu tenho feito isso na minha carteira de investimentos. Tenho feito muito isso para os meus clientes também. Dá muito certo, só que você tem que unir. Vocês trouxeram para dentro de casa também o mercado imobiliário, os imóveis, as oportunidades. Eu tenho parceiros confiáveis, que são as pessoas que eu invisto, pessoas que eu confio, que eu agrego isso para os meus clientes. E aí você vai formando esse ecossistema. Exatamente. Então hoje eu trago não só a consultoria do planejamento com o consórcio, o crédito, eu trago as oportunidades imobiliárias, eu trago o administrador do Airbnb, eu trago as empresas que ele vai poder fazer a reforma desse empreendimento. Para quê? Ele tá começando a investir nisso, ele tá sozinho, ele tem medo, ele tem receio, ele vai ficar buscando informações aleatórias que muitas vezes não são as melhores. Exato. Então eu gosto sempre de trazer esse todo para o cliente, mostrar esse ecossistema completo para ele se sentir bem acolhido e entender que quanto melhor a rentabilidade dele, quanto melhor o investimento que ele fez, mais satisfeito eu vou estar. E ele vai comprar de novo comigo. Totalmente. Porque não adianta nada também eu fazer um consórcio bem feito, ele quebrar a cara no imóvel. Exatamente. Ele quebrar a cara numa reforma, ter muita dor de cabeça. Ele fala, cara, nunca mais eu vou investir nisso daqui. É isso. Ele nunca mais vai comprar consórcio. É isso. Ele comprou um imóvel ruim e parece que o consórcio foi ruim. É importante para mim, é também da minha responsabilidade, da minha preocupação, entender o que ele vai fazer com esse consórcio. Muito. Não é só o consórcio bom e a boa contemplação para ele. Isso. É o que ele vai fazer depois com isso. O que ele vai comprar, com quem que ele vai contratar, qual que vai ser a operação que ele vai fazer. É isso. Aí ele põe no Airbnb com uma expectativa lá em cima, se frustra e fala, puta, vai respingar aqui porque ele não vai comprar de novo. Ele fala, você fez um bom trabalho, mas aí o imóvel não rendeu o que eu queria. Exatamente. Então, eu mesmo que quando o cliente não vai comprar o que eu estou sugerindo, eu quero também conhecer. Falar, o que você vai comprar? Me mostra. Sim. Deixa eu entender. Olha, eu acho que é assim, assim, assado. Isso daqui pode ser que dê certo, pode não ser. Trazer essa noção para ele. Sim. Porque, ok, eu não ganho nada com isso, com esse todo. Mas você ganha no longo prazo. Só que eu ganho no longo prazo, eu ganho na fidelização do cliente. É isso. Sempre foi isso culturalmente na nossa empresa. Exato. Por isso que a gente tem 84 anos de mercado. É isso, eu ia citar isso. Lá eu não olho só no seguro pro cara. Às vezes os caras ligam lá para querer saber de outras coisas. O cara de uma indústria fala, me indica aí um bombeiro para fazer o laudo para mim, o AVCB. O cara do carro, o serviço de despachante.
A gente não faz isso, só que a gente agrega conhecimento para ele. É isso. Porque ele precisa se sentir seguro. Exato. Eu não posso olhar só pro quanto que eu tô recebendo. Isso aqui não faz parte do meu trabalho. Exatamente. Eu vou deixando de lado isso daqui. Exatamente. Eu tenho que olhar pro cliente, não pro negócio. É isso que separa as empresas extraordinárias das empresas medianas que ficam no meio do caminho, né? Tem um livro que, pra mim, assim, todo empresário tem que ler, que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é essas aí, as longevas e tal. E um pouco... Fala muito do líder em si, mas aqui a gente está falando com 2 líderes das empresas. Se o líder tem esse pensamento de longo prazo, de atender o cliente bem, de focar nessa LTV que a gente chama, né? Que é o lifetime value do cliente, manter ele por muito tempo com a gente, consequentemente você vai ficar no jogo. É isso que eu acredito, sabe? Até tem vídeos também, cortes que falam, né? Do nosso mercado. Nosso mercado é um mercado que paga bem e entrou muita gente no mercado, né? E, cara, tem o cara que tá entrando ali pra vender o almoço pra pagar a janta, né? Então, assim, vai falar o que o cliente quer ouvir, que é aquilo que a gente falou. Esse cara vai durar pouco. Ele pode ganhar muito dinheiro rápido, mas vai durar pouco. E, infelizmente, vai ferrar, no bom sentido, muitos clientes. Ele não vai fidelizar o cliente, ele não vai fomentar a recompra. Não fez nada de bom pro mercado. Ele colocou dinheiro no bolso dele. Ele vai ter que procurar cliente novo todos os dias. É. Ele não vai conseguir fazer recompra de um cliente, ele não vai conseguir fidelizar ele, que o mesmo cliente compra várias vezes, indica para várias pessoas. Não vai ter uma empresa funcionando depois, não vai ter colaborador, né? E a gente tá construindo algo que eu nunca pensei falar sobre isso. E nas últimas reuniões nossas com jurídicos, com sócios, a gente falando, e aí, cara, vai vir os filhos, né? Não sei o que. Caramba, nunca pensei em falar sobre isso. Então, isso é maravilhoso. Imagina você construir algo que, cara, é uma empresa que depois olhando você pode colocar seus filhos. Gerações. Exato, você pode trazer a geração e falar, cara, você nem precisa preocupar com formação de alguma coisa, de ser médico, não sei o que você pode trabalhar aqui dentro, você vai ganhar mais, né? Se você for bom, obviamente. Então é muito louco isso, mas isso é pensar no longo prazo, pra tudo, né? Pra empreender, pra investir. Sim, e aí não só também numa venda bem feita, como na gestão também. O cliente, ele é leigo no assunto. Muito. Né? Não adianta nada você fazer uma boa venda e depois largar o cliente. Totalmente. Não administrar, não acompanhar ele, não orientar sobre os lances. Seja se ele dá lance ou não, mas você tem que estar junto, você tem que acompanhar ele. É assessoria. Totalmente. Você tem que sair desse papel de vendedor. Ok, nós somos vendedores também. Eu sempre vou ser um vendedor. Posso ser empresário, consultor, assessor, o nome que for. Exato. Eu sempre vou ser um vendedor. Sim. Só que a venda não acaba ali na assinatura do contrato. Nunca. Eu falo que na verdade, a venda nunca vai acabar, porque você, depois do fechamento, ele vem assessoria, vem o acompanhamento desse cliente. Para ele se sentir seguro, para ele saber que você tá ali, que não foi aquele negócio de, o cara vendeu e me esqueceu, ele só queria a venda. Ali ele tava com toda a atenção, depois ele não me responde mais. Exato. É que tem gente que usa o título só pra ter o título, mas não vive ele, né? Mas desde quando a gente colocou essa mentalidade dentro da empresa, focada em investimento, a gente sempre começou a chamar o nosso colaborador de assessor. E também, dentro do mercado que eu conhecia na época, eu também brinco que a gente foi pioneiro para vendedor de consórcio. Ninguém chama vendedor de consórcio de assessor. A gente chama de assessor patrimonial lá na empresa. Porque foi uma cultura que a gente trouxe, que o nosso colaborador ele tem que estudar muito, ele tem que manjar do mercado de investimentos. O cara, trabalhando com consórcio hoje, você ganha mais do que sendo assessor de investimento. O assessor de investimento é só um nome sexy, que o cara falar que ele é XP, que ele é BTG, mas até esses dias a gente tá falando, será que a gente faz um patrocinado pra roubar esses caras desses escritórios? Eu não quero mexer nisso, que eu tenho muito amigo que é dono desses escritórios, mas a galera, agora que eles estão tendo acesso ao consórcio, eles estão vendo, então eles estão entendendo que, tanto que vários assessores de investimento virou vendedor de consórcio, vários, porque eles largaram os outros investimentos dele, que dá muito mais grana. E aí a gente trouxe essa filosofia para o nosso escritório, por quê? Para falar para o assessor que assim, cara, você tem que cuidar do cliente, não é só vender. Então o nosso assessor, ele tem que mandar, ele tem a lista de transmissão com os caras, mas o contato one-on-one, todo mês ele, por mais que a gente tenha hoje em dia chatbot e tudo mais, ele vai falar do boleto, ele vai falar do lance fixo, ele vai dar double check, ele vai chamar o cara, e aí que a gente faz muita coisa também. A gente tem outra filosofia, que é filosofia de vida, até de empresas, que é o giver's gain, né? Tipo, primeiro você dá pra depois receber, né? Gerar valor. Isso, cara, vem muito de mim, assim, é muito o meu perfil. A gente colocou isso dentro da empresa. Então a gente faz muito evento, a gente faz muita podcast, a gente comentou aqui. Então nosso podcast, a gente chama o nosso cliente pra falar no podcast. A gente faz a SE Talks, que a gente brinca, né? Então a gente chama o cara do leilão, o leiloeiro de Maringá, para dar uma aula para os nossos clientes. A gente chama o cara para falar da reforma tributária agora, que estão falando da taxação do Airbnb, não sei o quê. A gente chama o cara. E aí vinhos, frios, e o nosso cliente vai lá. Então a gente começa a gerar valor para ele, não só de consórcio, como você está falando, porque é isso que eu acredito. Porque, cara, imagina, se num SE Talks nosso, o meu cliente conhecer um outro cliente,
E eles fizeram um baita no negócio. Cara, deu 1 milhão pra cada um. Porque pode acontecer. É assim que funciona a vida. Exato. Esse cara, irmão, a questão da pressa do consórcio dele lá, acabou. Esse cara, pra mim, eu vou ser o cara mais querido da vida dele. Ele vai pagar consórcio comigo sempre. Ele vai comprar por uma conexão. Então é isso, sabe? É você realmente tá preocupado com a pessoa. Você tá agregando valor de fato. Porque você falou, pô, quando o cara, depois de 3 anos, quer que você pra reexplicar pra ele toda a venda e você fazer isso, cara, isso é um diferencial. Por isso que vocês estão 80 anos no mercado. Que eu tenho certeza que até dentro do meu time, por mais que eu ensine, vai ter cara que não vai fazer. E, infelizmente, eu sei que esse cara vai ficar no meio do caminho. Não é o cara que vai prosperar comigo, vai ser meu sócio um dia, que vai estar no longo prazo. Porque eu, como dono da empresa hoje, faço igualzinho você. Quando meus clientes me chamam no meu particular mesmo, falam, cara, João, eu queria entender, já faz 4 anos. Eu falo, cara, você tem 15 minutos, ligação, e a gente entende tudo junto. Vamos revisar tudo aqui, porque a gente sabe que o emocional, as pessoas, elas vão passando por algumas coisas na vida e tudo bem, você explicou lá atrás. Mas a vida do cara pode ter dado um 360. Ou ele ouviu alguma coisa. O cara era solteiro, agora o cara é casado, tem 3 filhos. Exato. A ansiedade dele mudou, as perspectivas mudaram, os objetivos mudaram, a pressa dele mudou, as preocupações mudaram. É isso. Eu mesmo passei por essa fase. Eu mudei de um investidor arrojado, que eu já fui no passado, quando jovem, enfim. Hoje eu sou um investidor totalmente conservador. É isso. Em tudo. Em tudo. Na marca de carro, na casa, nos investimentos. Eu saí lá do mercado de opções, derivativos. Cara, aquela loucura. Eu era solteiro, eu tinha grana, mas assim... É isso. Hoje, casado, com a minha esposa, com o meu filho... É isso aí. Eu tenho outras perspectivas, outros objetivos. O meu risco é muito maior. Eu tenho pessoas que dependem disso. E em 15 anos de plano, imagina o tanto que vai mudar a vida dos nossos clientes. Você tem que estar ali. Exato. Entendeu? Porque, cara, eu acredito piamente nisso, que se você faz o bem volta. Sabe? De novo, básico, óbvio. É que todo mundo negligencia. Tá? Pra mim, cara, eu tô ajudando. E eu gosto de ajudar, né? Tá? A pessoa tem que desenvolver esse casco, sabe, cara? Acho que você tem que gostar de ajudar de pessoas. Porque quem vai prosperar é quem manja de pessoas. Né? Por mais que a gente fala da IA hoje em dia, tem um vídeo do Flávio que eu gosto bastante. Eu falo, cara, por mais que você fale de IA, mas sempre tem as pessoas por trás ainda comandando a própria IA. Porque foi um cara que criou a IA. É o ser humano ainda que passa o cartão de crédito. Pode ser que uma hora ela vai passar, mas ainda é a gente. Então, quanto mais você entende de pessoas, é melhor. E entender de pessoas nada mais é do que ouvir as pessoas e ajudar elas. E você tira a função de vendedor como uma commodity, porque muito provavelmente a IA vai derrubar os vendedores. Totalmente. Daqui a pouco a IA vai vender em larga escala. É isso aí. Só que o que a IA não vai tirar? Esse papel de assessor. De olho no olho, de ajudar. Esse papel de confiança. É isso aí. Onde ele sabe que ele vai lá no João, que ele vai na SI, ele vai ser bem atendido. Que eles não vão olhar pro dinheiro, eles vão olhar pro objetivo, pra realização dele. Exato. Isso a IA nunca vai tirar. Exato. E aí você deixa de virar uma commodity. Exatamente. Né? Porque vender todo mundo vende, a tecnologia vende, a IA vende. Já tem hoje plataformas aí de consórcio vendendo consórcio online. Se a pessoa, eu falo muito assim, se a pessoa comprasse consórcio, que é uma commodity já, ela não compraria João Torre, Soluções Investimentos, Augusto. Porque se ela compra, se a pessoa na cabeça dela sozinha, ela já acorda querendo comprar consórcio, obviamente ela vai olhar, quem que é o maior do Brasil? Quem é o maior do mundo, sei lá? Banco Itaú. Não, deixa eu ligar no Itaú, deixa eu comprar um consórcio. Porque é tão óbvio que se ela... Mas não, ela compra quem? Você. Sim. Entendeu? Porque, cara, Soluções e Investimentos, aí ele tem que saber qual administrador que eu escolhi pra ele, que pode ser Bradesco, pode ser HS, pode ser Itaú. Então, assim, ele confiou em mim, na empresa, e a minha empresa escolheu uma outra empresa. Então, o cara tá me comprando, cara. Sim. E o cara só vai te comprar se você construir todo esse relacionamento. Então, foi uma venda bem feita, você sabe que pega na mão, sabe que tá no longo prazo, sabe que já tá 16 anos no mercado, sabe que fez aquilo. É isso. Na verdade, assim, lá no começo é difícil, né? Que você não tem esse histórico. Mas falando a gente falou do cliente, a gente falou do empresário, a gente falou de tudo aqui hoje. Super filosofal nosso papo. Esse longo prazo, esse pensamento, essa assessoria, essa ajuda nas pessoas faz com que as vendas hoje sejam muito mais fácil do que lá no início, que eu tinha que me provar. Sim. Então agora não tem que me provar. Então essa confiança agora, ela já vem embutida na pessoa muitas vezes. Ela já me conhece, ela já viu na rede de relacionamento, ela sabe quem são meus clientes. O cara já vem confiando em mim. Antes eu tinha que explicar pra ele, ele tinha que me conhecer mais. Tem que vender você pra depois vender o produto. Exatamente. Então, longo prazo dá isso. Quando você fala pra mim que vocês têm 80 anos, eu não ia pensar 2 vezes fazer um seguro com vocês, entendeu? Sim, porque a confiança ela se torna tão essencial no mercado de consórcio, assim como é no mercado de seguros, que o consórcio ele não é tudo igual. Não significa você ir lá na maior de todas e vai contratar que você vai ter feito um bom negócio. Pouco. Por quê? Você tem o papel da assessoria, que é essencial. Você tem a administradora, que não adianta somente ser a maior administradora do Brasil. Exato. Dentro de todas as administradoras tem grupos bons e ruins. Exatamente.
Será que você vai estar num grupo bom ou num grupo ruim? Que atende a seu objetivo. Mas é impossível, dentro de uma administradora, você ter 100% de grupos bons. É isso aí. E dentro da mesma administradora, mesmo entre os grupos bons, tem os grupos que estão mais alinhados com o seu objetivo ou não. Sim. É um grupo novo, é um grupo em andamento, ele tá muito rodado, ele tá pouco rodado. Pode embutido, não pode embutido. Ele tem lance embutido, não tem, ele tem lance fixo, não tem. Quantas pessoas tem dentro do grupo, quantas cotas são contempladas, são tantas variáveis. É isso. E aí depois de uma boa administradora, de um bom grupo, você ainda tem uma boa estratégia. Você ainda tem uma assessoria. Você vai executar isso? Você tem disciplina para executar isso? E o dia que você estiver viajando sem internet, você vai dar lance? Você vai pagar seu boleto? É isso aí. Ou você tem alguém te acompanhando, que vai te lembrar, que vai ofertar o lance para você, que vai acompanhar a assembleia, que não vai deixar você perder. Exatamente. Então, é essencial você ter alguém de confiança, uma empresa de confiança junto com você, andando junto. Por que você vai andar sozinho se você pode andar acompanhado? Tem que ter. Eu falo assim, as pessoas, elas têm que ser... Eu gosto de ser generalista. Estudar tudo. Eu não sou especialista em tudo, porque daí demanda muito tempo, muitos anos aquilo. Eu sou especialista em consórcio, né, meu segmento e tudo mais. Então, só que o generalista, que é o que a gente tá falando, da pessoa ter consciência, da pessoa ter educação, dela entender. Que depois que você entende, fica mais fácil de você olhar pro mercado e ver quem é realmente um especialista, quem tem credibilidade de contratar aquele cara. Igual você comentou do leilão. Eu sou skin in the game total, né? A gente é bem parecido. E quando eu fui comprar meu primeiro imóvel de leilão, que foi aqui em Barueri, eu fiz um curso. Acho que eu fiz 2 cursos de leilão, eu conversei com muita gente de leilão, e depois que eu tava bem preparado de conhecimento, eu contratei uma assessoria de leilão, entendeu? Agora eu tô pronto pra contratar uma assessoria. Alguém, isso, não pra fazer sozinho, entendeu? Então é exatamente pelo menos eu vou entender como é que funciona o processo. Você conversar já com a pessoa, né? Eu vou saber as perguntas que eu vou fazer, eu vou ver o que eu preciso me certificar. Eu vou falar, no curso eu vi isso, faz sentido ou não faz, o cara do curso falou aquilo. Sim. Você já sabe trocar uma ideia. Você estudou para contratar um especialista. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Maravilhoso. João, cara, papo muito bom. Top demais. É muito bacana conversar com você, conhecer um pouquinho mais sobre a tua história. Passado um tempão, a gente nem viu. História da SI, da tua empresa, a mudança que vocês estão fazendo no mercado é muito importante. Eu acho que a gente tem um trabalho longo ainda e acho que ilimitado, porque o mercado é muito grande, o Brasil é muito grande. É isso. 1% da população, quantas pessoas a gente não tem para conscientizar. É isso. Quantos outros profissionais também de consórcio a gente não tem para ajudar, para orientar, para servir de exemplo. Exato. Né? Deus fala que a gente tem que ser sal e luz na terra, né? Exato. Seja para o evangelho, seja também para as coisas boas e o nosso mercado e trazer essa informação para todo mundo. É isso. E se a gente estiver fazendo a coisa errada, quem está enxergando, quem está se modelando em mim? Exato. Né? No meu trabalho, quantos clientes vão ser impactados? Quantas famílias eu vou impactar? Então, acho que esse trabalho que a gente faz, que vocês principalmente fazem também, é essencial para o nosso mercado, para a mudança. Queria te agradecer. Valeu. Aqui, é uma honra ter você aqui no podcast também, a gente fazer esse bate-papo. E deixa aí para o pessoal um recado também sobre o mercado, seja profissional de consórcio, consumidor de consórcio também, teus contatos lá. Fechou. Pô, eu que agradeço, cara. Eu gosto muito, como eu falei, deu para perceber. Se deixasse, a gente passava a tarde inteira aqui. Eu acho que um dos meus propósitos é esse, é comunicação, é levar conhecimento. Compartilhar minha história de vida também, que eu acho que inspira as pessoas. Cara, recado final, acho um pouco o que você falou, eu gosto de falar assim, você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, para de apontar dedo, seja o protagonismo da sua vida, tanto como colaborador, né? Recentemente eu respondi uma caixinha que me perguntaram de desafios, as crenças que eu tive que quebrar na minha vida. Eu falo que a maior crença é que, assim, ninguém te deve nada, ninguém vai te ajudar, ninguém te deve ajuda, entendeu? Se você ficar esperando que alguém te ajude, você só vai se frustrar, né? Até eu vindo pra cá hoje também, fazendo minhas orações lá, eu falo, cara, o único amigo que você tem é Deus, né? Nem esposa, a única pessoa que você pode contar realmente é Deus. Então, assim, você tem que ter esse conhecimento, esse protagonismo, e aí, dentro disso, depois que você tem essa missão, é isso, cara, você começa a fazer o melhor pro seu entorno, e quando você melhora o seu entorno, o mundo melhora consequentemente, é isso. É isso, João. Obrigado, valeu pelo papo, tamo junto. E para você que ficou com a gente até aqui, deixa seus comentários aqui embaixo com as tuas sugestões, tuas experiências também no mercado de consórcio. Não deixa de seguir o canal, deixa seu like também, compartilha com aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo vai impactar. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima.